Olá, mundo do futebol, tudo bem? Estamos de volta, é o Bola e Camisa Podcast, começando a sua segunda temporada, já estamos em 2024, todo mundo passou bem aí as festas do ano, Natal, Ano Novo, muito samba, muita confraternização, cidade explodindo aí, muitos jogadores de férias na região, né? E muita gente celebrando a chegada de 2024. Estúdio da Caute Visual, do nosso Thiago Cauê. A produção é do Jorge Júnior, daqui a pouco está chegando aqui no estúdio também. E comigo hoje na mesa, o Darossi está viajando, né? Vai participar de alguma maneira aqui na parte digital, né? Na parte de vídeo. E os nossos companheiros dando continuidade ao projeto. Marquinho Pérolas, nosso grande colecionador. Vamos para mais uma missão, a primeira de 2024, Marquinho. É isso aí, Vandrei. Boa noite. Da Sica, um convidado. Estamos aí, né? 2024. Que seja um ano aí abençoado para todo mundo, com muita saúde, muita coisa boa e muitas camisas, né? É o que a gente... Estamos aí pronto para mais um ano. É verdade, camisas ilustrando a carreira do nosso convidado, que já vai ser apresentado em seguida. Rafael da Sica, tudo bem aí? Passou bem as festas? Tudo certo? Energia positiva para 2024? Tudo bem, Vandrei? Boa noite a todos. O programa hoje é especial, né? É um irmão que não é de sangue, mas o irmão que a vida me deu. É um prazer enorme estar falando com ele. Contra os dedos as pessoas que eu tenho hoje como irmão, né? E vou seguir com essa amizade pro resto da minha vida e vai ser um baita programa, tenho certeza disso. Maravilha, ele está falando de Pablo da Silva, o Pablo lá nos Estados Unidos, aqui conhecido como Pablo Cabeça, um grande atleta, 43 anos, ele que começou no futsal aos 5 anos, tem uma trajetória vitoriosa de quase 40 anos de bola, futebol profissional, futsal profissional no Brasil, até o momento que ele foi chamado para o exterior, para os Estados Unidos da América, para jogar futebol indoor. E lá está participando de um processo de gestão, um projeto com muitos desafios, e hoje com a gente na resenha para falar da sua carreira, de muito futebol, e ele que está aqui aproveitando as férias na sua cidade natal, que é Floripa. Seja bem-vindo, Pablo. Tudo certo aí, amigo? Tudo certo, muito obrigado. Primeiramente, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui. Marquinho, meu amigo da Sica, Vandrei, de longas datas também. É um prazer, principalmente falando no futsal, falando no futebol, nesse mundo aí que a gente sempre viveu e vive até hoje. Deve ter jogado também Pacal, jogo de botão. Você jogou futebol de campo, futsal, futebol indoor, só faltou o jogo de botão e Pacal. Né? O resto ele jogou. Mas daqui a pouco a gente começa a resenha. Vamos aos nossos patrocinadores. Cauê, não esquece do retorno, que é importante. Capitão Gourmet, bar e restaurante na Trindade há mais de 30 anos. Obrigado pela parceria. Almoço todos os dias, já reabriu. Música ao vivo nos finais de semana e também espaço para assistir aos jogos de futebol. Outro dia eu vi uma galera fazendo um dominó às quartas-feiras. Murilo, o Bena, uma galera especial, Juninho do Mordorácio. Um abraço para essa galera toda que faz um dominó de vez em quando, principalmente às quartas-feiras. Né? Tem uma churrasqueira legal. Enfim, nosso grande Capitão Gourmet. Lamatos Barber, o melhor barbeiro do sul da ilha. Barba, cabelo, bigode e música. Um novo conceito na cidade. Nosso grande Lamatos aí, atraindo bastante clientes. Um trabalho bacana que ele faz também lá. Tem aula de canto da Karina, tem samba de vez em quando, atendimento todos os dias, né, exceto domingo, das 9 às 19 horas. SC Combustíveis, do nosso Casinho Carione, o posto de combustível mais tradicional da cidade. Fica ali na boca do Hospital de Caridade. E a Start Condomínios, que é a grande empresa administradora de condomínios de Biguaçu, mas atendendo toda a região da Grande Florianópolis. O Fabrício, nosso grande amigo, assessoria para construtoras e incorporadoras para a instalação de condomínios. Abraço para o Fabrício e também para a Caroline Petri. E, por fim, não esquecendo do nosso quiosque do Mozo, a melhor almôndega do centro da cidade,
fica ali na Praça Pereira Oliveira, do lado do Teatro Álvaro de Carvalho, e em funcionamento desde 1986. Tem uma almôndega especial, viu, Pablo? Com bacon, um negócio diferente, impressionante, sabe? Tem muita qualidade, uma receita que vem lá dos anais dos anos 60, quando o mozo, oriundo do Ratones, no norte da ilha, abriu a sua primeira lanchonete na antiga rodoviária, ali na Avenida Ercílio Luz, e a receita continua trazendo bons frutos. Vamos então começar essa resenha especial com o Pablo, né? Que, assim como todos que sentaram nessa mesa, pode nos contar como que foi o início, né? No futsal, né? Começando com aquela bolinha pesada, pequenininha, no tempo do fraldinha. Aquele gomo com a marca preta, né? Aquele gomo escuro. Com certeza. O tênis, eu acho que era o... Já era o pênalti ou já era o... Tinha vários, né? Rainha, tinha vários. Tinha. Como é que foi esse início, Paulo? Conta pra nós. Cara, como tu falou, né, Vandrei? Assim, a gente joga tudo, né? E o brasileiro tem a fama de ser criativo. Então, qualquer tipo de... Tinha uma bola, a gente inventava algum jogo, né? O futebol, é o futsal, é o jogo de rua, é o 2 contra 2, é o futebol, é o fut-tênis, é tudo. E eu fui um deles, né? Brasileiro que nasce, com uma grande maioria, e todo mundo acha que vai se tornar profissional, vai jogar, e a gente cresce com aquele negócio, né? A minha família também, do lado da minha mãe, é do futebol, né? O tio jogou no Avaí, meu avô jogou no Figueirense, e assim vai. E aí tu já cresce com 1 aninho, 2 aninhos, um te leva para ressacado, outro te leva para o Scarpelli, e aí tu fica envolvido naquele negócio. E a gente começa a jogar. Eu fui para a escolinha da Elase, com 5 anos de idade. Aí eu lembro que numa determinada época o estudo não estava indo muito bem, a mãe tira da escolinha, vai estudar, e aí a gente melhora um pouquinho no estudo porque quer voltar a jogar. E aí em 1990... 89, na verdade, 89 para 90, eu volto para a escolinha da Elase, onde eu sou descoberto pelo Nelson, né? E ele me leva pro pré-mirim da Elase, que daí já era federado. E naquela época, 1990, a Elase era uma potência, né, cara? Nelson Carvalho? Nelson foi meu primeiro treinador. Ele jogava na Elase nessa época, era treinador das categorias de base. Me lembro. Me lembro dele como jogador, vi fotos. Jogava no juvenil da Elase e trabalhava na Elase como treinador. E agora tá aí para ser, né, presidente da federação. Então, assim... Aliás, será uma grande escolha. Então, assim, aí o pré-mirim na Elase. Aí a Elase naquela época, né, era uma potência, como eu tinha falado, e tinha todas as categorias, inclusive muitos jogadores passaram pela Elase, de renome, né? Chico Lins, Duda, que até hoje está na Espanha, Renato Sá, Pipoca, que foi campeão mundial pela seleção, o Balo também, que jogou muitos anos aqui, chegou a jogar na seleção da Espanha, muitos jogadores, né, que passaram pela Elase. Grande celeiro. E eu fui um deles, né, que tive o prazer de fazer de 1990 até mais ou menos 97 ali, jogar praticamente todas as categorias na Elase. 1990, onde eu comecei. Você viveu lá também, né, Marquinhos? Na Elase, né? Sim. Trabalhei um bom tempo lá, junto na parte do departamento de tênis. Que legal, Marquinhos. Não sabia disso. Eu dei aula de tênis. Que legal, Marquinhos. Além de ser boleiro, né? Trabalhei como boleiro lá um bom tempo. E também jogava na Elase ali, junto com a rapaziada, brincava, né? Mas é uma época muito boa, né, cara? E Elase, putz, como tu falou, um celeiro, onde dali saiu muita gente boa, realmente, né? E as categorias de base que tinha, dava muito valor, né? Ao futebol de salão, junto, claro, com o Astel, o próprio Paulo Ramos, né? O Besque, Coração de Jesus. Há muitos, que né? tinha um time muito bom, colegial. Muitos. Enfim, eu acho que, né, a Elase, para mim, me traz grande lembrança, desde o campo lá de cima, que era de areia, exato, né, até nós participar sim. ali e ver grandes jogos, né? E aquela sala de troféu que tem até hoje, sim, que ali é maravilhosa, né? Elase é um lugar grandioso, né? Mas eu ia te fazer até uma pergunta, cara. Hoje tu não deve ter camisa dessa época, né? Infelizmente, né? Desse time de futebol de salão. Cara, não tinha. Eu vou te falar que até uns
4 anos atrás, minha mãe mudou, né? Apartamento. Então ali eu perdi muitas coisas. E era coisas que eu tinha lá da época de 1990, Elase. E até, inclusive, alguns times que a gente jogava contra, né? A BB de Chapecó, Nova Erechim, times aí do sul do Brasil. A gente tinha várias camisas. A gente trocava as camisas. Trocava a camisa. Quadrangular final, isso. Último dia dos jogos, você entregava a tua camisa, não tinha camisa para te ficar com a tua e entregar uma para trocar. Tu tirava a tua e o cara tirava a dele. Ele ficava com a tua e com a dele. É assim que funcionava. Exatamente. E a gente pegava a camisa de outro clube e guardava com a gente, cara. Era a única lembrança que a gente podia ter. Eu tinha muita coisa, troféu, medalha. Eu guardava tudo, né? Porque aquilo ali, que era a nossa história, tá lá. Mas aí, claro, 15 anos morando fora, e mãe e pai muda de um apartamento pro outro, eles que cuidavam das coisas antigas, era malas e malas cheias de uniforme, até calção. Mas aí, hoje em dia, infelizmente, não tem mais nada daquela época. Não tem mais nada. Tem muitas coisas ainda, mas não daquela época. Muito antiga, né? Tá falando de... Imagina. 35 anos atrás. 90, muitos anos atrás. Infelizmente, eu não tenho muita coisa, não. Mas hoje aqui, tu vendo um pouco das camisas que estão aqui, talvez, né, bate aí uma saudade, cara, aqui, uma lembrança. Né? Essa camisa aqui, eu acho que foi a primeira camisa que eu joguei pela Elase, se eu não estou enganado. Com certeza eu joguei com essa camisa, agora não lembro se foi a primeira, mas acredito que sim, 1990. Essa camisa quando nós fomos campeões, Citadino, na verdade, em cima do 6 de janeiro. 6 de janeiro tinha Marquinho, né, que hoje se tornou um grande ídolo havaiano aí. Tinha uma grande equipe. Era a grande rivalidade naquela época de 90, foi nós em 6 de janeiro, que foi inclusive a final do Citadino, né? Que foi um jogo assim que o bicho pegou. Que o bicho pegou, que o primeiro jogo, na verdade, contando um pouquinho da história, né, de 90, o primeiro jogo foi no 6 de janeiro, tem até uma história engraçada em relação a isso, o Nelson era nosso treinador, no 6 de janeiro, o primeiro jogo da final do Citadino, e naquela época o Citadino era muito forte, né, cara? Tinha 10, 12 times que eram muito parelhos. Taca-taco, né? Era bonito de se ver isso. Né? Era bonito. E a arquibancada cheia. Os pais e irmãos. Sim. Era a rodada sábado pela manhã. Sim. Então, o ginásio era lotado. Lotado. Não, e assim, ó, e do meu lado também tinha ali os meus primos que eram muito envolvidos no futebol, no futsal. Aí levava um dos meus primos, até faleceu um tempo atrás, era envolvido com a charanga ali do Figueirense, com o Paulinho, aí levava instrumento, aí fazia aquela loucura na bancada. E a gente, com 10 anos de idade, era uma coisa que realmente empolgava. E aí, contando um pouquinho da final de 1990, eu com 10 anos no Pré-Mirim, meu primeiro ano e já com título do Citadino e vice-campeão estadual, perdemos para Chapecó, lá em Chapecó. Foi um jogo, o primeiro jogo no 6 de janeiro, tá? Com o Marquinhos, com o Andrezinho, tinha um time muito bom, o 6 de janeiro. E aí, se o 6 de janeiro ganhasse o jogo no 6, ele já era o campeão, tá? Aí o jogo 1-1, 1-0, 2-1, aquele jogo pau, 5-4 no final, o nosso treinador, o Nelson, pede tempo, né? Pede tempo. E eu que naquele time eu era praticamente, podemos dizer que eu fazia muitos gols na época, né? E o batedor de falta era eu, e era uma falta na entrada da área, faltando 1 minuto, 2 minutos, alguma coisa, nós perdendo de 1 gol de diferença. Nosso treinador pede tempo, o Nelson, e faz a jogada. O Marquinho, não o Marquinho o alemão, o Marquinho que hoje o Marquinho que é do Carnaval aí. Marquinho da Consulado? Isso, Consulado, Protegidos. Inclusive a gente tem essa parceria até hoje, né? Marquinho, o Wellington, o Roberto e eu, que era o quarteto da Elase por muitos anos. Fala desse quarteto aí da briga, pelo amor de Deus, fala desse quarteto. Esse quarteto que a gente jogou junto muitos anos e hoje a gente tem a amizade ainda até hoje, né? Que é uma coisa bacana, interessante, né? É bacana. Uma coisa muito bacana. E aí o Nelson me perde tempo. Marquinho, tu vai na bola, tu rola, porque era 2 lances, eu acho. Sim. Tu rola e o cabeça vem e bate. Cara, aquela loucura, ginásio lotado. Berrando e barulhão. A gente não faz ao contrário. Eu vou na bola, eu rolo pro Marquinho. E o Marquinho faz o gol. E a gente bate o jogo 5-5 e leva o jogo para Elase. Sim. Porque se o 6 ganha o jogo, o 6 é campeão. A gente leva o jogo para Elase e na Elase a gente ganha 5-4. De novo, 5-4. 5-5 aqui, né? Sim. O gol de empate. Foi assim, 5-5 ou 6-6, alguma coisa assim.
E no jogo da final na Elás, nós somos campeões em cima do Rio de Janeiro. Encheu o ginásio, né? Não, era gente. Porra, isso é 1990, por aí? 90. Campeão pré-mirim. Ainda praticamente na infância, né? Porra. Na 10 anos. Pré-adolescência. Exato, 10 anos de idade. E ali eu sigo na Elase, né? A gente segue na Elase até mais ou menos 97. E, claro, nesse meio tempo de 90 a 97 é futsal. E aí já começa aquele negócio de alguns, não empresário, hoje é muito comum ter empresário, antes não tinha empresário, tinha alguns olheiros né? que tinha contatos, que indicavam, e a gente começa a meio que migrar para futebol de campo, aí volta ao futsal, aí vai para aquele negócio, né, que hoje até não existe mais, né? A primeira experiência no futebol de campo foi onde? Assim, não digo nem em caráter profissional, mas foi na várzea, foi onde? Foi no Catarinense. No colégio? Joguei 2 moleques bom de bola, bicampeão do moleque bom de bola pelo Colégio Catarinense. 95. Eu acho que foi antes. Eu acho que 94? Foi 92, 93. Nessa época aí, 92, 93, 94. Acho que 94, eu tenho certeza que 94 é um dos 2 anos. Eu não lembro exatamente quando é que foi o ano, mas nós fomos campeões seguidos, bicampeões. Inclusive, 94, eu joguei 95. Uma categoria acima no primeiro ano, quando nós fomos campeões. Sim. Aí depois, que tinha uma idade limite, depois aí sim, era eu. Até 14 anos, né? Eu não lembro a idade. Do moleque bom de bola. Então, 14 anos era 94. Oitava série, 14 anos. Que eu sou 80. Era oitava série, não, eu acredito que tenha sido 94 e 95. De repente pode ter sido. Porque eu joguei em 96, aí tu já estavas à frente, és um ano mais velho que eu, então foi provavelmente 94, 95, tá? Inclusive na época, assim, né, não sei se foi realmente o acontecido na época foi o seguinte, como eu jogava na Elase Futsal e o colegial tinha o futebol de campo e tinha o futsal, só que não podia jogar, quem jogava futsal não poderia jogar campo e vice-versa. Inclusive o Dionísio, tinha na época. Inclusive, tiveram uma reunião na época que eu jogando. Loucura, porque tu perde atleta, né? Não podia. Mas era uma questão de escolha, é questão de dedicação exclusiva. Isso, né? isso. Eu me lembro do Chapecó, por exemplo. O Chapecó jogava uma bola redonda e optou jogar futsal. Né? Podia jogar futebol de campo. Eu joguei só campo. Eu já não era de futsal, né? Mas teve gente que preferiu ou o futsal ou o campo. Né? Cara, eu gostava muito dos dois, né? Imagina, a vida toda jogando futsal, mas sempre é aquele negócio. Então, a tua primeira experiência no campo foi lá no colégio? Eu acredito que sim. Porque daí o que aconteceu? Ele, inclusive, o Dionísio, na época, aquele pessoal, o Marquinhos, inclusive teve uma reunião que eles fizeram o convite para mim, eu ia ser uma exceção. Talvez eu fui o primeiro, eu não sei, não posso te confirmar isso, mas eu lembro que na época foi falado isso para mim, eles iam abrir uma exceção, teve uma reunião para que eu pudesse jogar o campo e futsal pelo colegial. Mas eu falei que não, porque eu queria continuar na Elase. Além de ter a Elase como Elase, que era não, além de ser Elase, sempre muito forte, né? Em todas tinha as a questão familiar tua, né? Exatamente, tinha os amigos, né, cara? Aí ficasse no futsal da Elase e no futebol de campo do colégio. Exatamente. Entendi. Foi o que eu fiz. Não quis ir pro futsal do colegial, quis ficar na Elase. Isso. Não, me recordo bem. Aí, o que acontece? O moleque bom de bola mostrou, né, uma outra capacidade tua em termos de futebol, porque às vezes o cara joga futsal e não encaixa no futebol de campo. Exatamente. Né? Ou vice-versa, né? Ou vice-versa, né? Hoje, o futebol, ele traz à tona o início no futsal e a migração natural para o futebol de campo. Caso os jovens mas é uma base boa, né? É uma base. Porque o Pablo, hoje que está na área, hoje como faz os campos que ele faz lá, todo atleta hoje indica que ele comece pelo futsal. A questão cognitiva, a questão de passe, de visão periférica, de tudo isso, dizem que tu pode falar melhor do que a gente, né? Não, assim, eu fiz essa transição como muitos fizeram e é provado isso aí, até nos Estados Unidos, eu tô 15 anos nessa batalha de mudar a cultura americana, a gente pode falar um pouquinho mais depois em relação aos Estados Unidos. Assim, ó, para mim não tem como um jogador do futsal, claro, como tu falou, Vandrei, não são todos que começam no futsal
que vão dar certo no futebol de campo. Mas, assim, é provado que a grande maioria dos jogadores brasileiros vieram do futsal, né? E hoje a gente vende uma ideia nos Estados Unidos que eles têm as crianças, e para mim é um dos motivos que o futebol dos Estados Unidos, principalmente o masculino, não é um dos melhores mundiais, porque as crianças não têm a cultura de jogar futsal. Hoje já trocou, tá? Desde quando eu entrei na seleção, até um pouquinho antes, né? A gente tá mudando essa cultura. Mas eu acredito muito que o futsal tem muita importância para um jogador de futebol de campo. Todas as coisas que o Dacica falou, não só isso. Tu joga, é num espaço reduzido. Principalmente hoje, o futebol de campo hoje é jogado em espaço reduzido toda hora. Toda hora, né? Espaço reduzido, tu joga sob pressão toda hora, o teu domínio, o teu toque tem que ser perfeito, porque toda hora tu tá jogando sob pressão. E quando tu vai pro campo, pô, tem mais espaço para jogar, tu tem mais tempo com a bola para tomar decisão. E no futsal, pô, se tu jogar futsal durante, um exemplo, vamos dizer 40 minutos no futsal, quantas vezes tu vai tocar na bola? Cada vez que tu toca na bola é uma tomada de decisão que tu tem que fazer. E não só com a bola, sem a bola, tu tem que tomar decisão toda hora, porque tu tem que ser opção para quem tá com a bola. Então, assim, ó, toda hora tu é opção. E no futebol de campo, não. Às vezes tu joga lá, tá na ponta direita, a bola tá do lado esquerdo, tu tá tranquilo. Ainda tu não hoje, tá participando no jogo. Ainda hoje vi um lance bonito, repercutindo a final do Mundial entre Manchester City e Fluminense, 4-0 pro Manchester. Foi o lance mais bonito da partida. Uma hora que o Fluminense ficou tocando a bola praticamente dentro da área, na parte defensiva, e a bola girou, e olha, foram mais de 30 ou 35 toques. Mostra o quê? O aprimoramento de jogar em campo curto, passe rápido, preciso. Espaço curto, né? Olha, e a tomada de decisão, né? Porque você tem que estar recebendo a bola, sabendo que você vai dominar e vai tocar para quem, né? Tu não pode ter erro, né? Aí é a movimentação do jogador sem bola. E o treinamento, que o futsal ajuda. Constantemente tem que estar em movimento. O futsal é o goleiro e 4, todos os 4 tem que ser opção de passe a todo momento. Futebol de campo, não. Entendeu? Então, hoje, do jeito que o futebol está sendo jogado, pô, o jogo hoje de futebol é sendo jogado em campos reduzidos. Tu pode dividir o campo de futebol em mais ou menos 9 quadras de futsal. Que hoje o futebol realmente está sendo jogado em espaços reduzidos. Os toques parecem, tipo o Barcelona que teve o tempo atrás aí com o Guardiola. Putz, o jogo dos caras era tuk-tuk-tuk, é o famoso tic-tac, né? E vice-versa que acontece hoje com o Fluminense, como aconteceu com o Flamengo, né? Na época do Jorge Jesus, né? Então, realmente tem um pouco da base do futsal, né? Tipo o Vasco, né? O Vasco da Gama nos anos 90, que tinha o Pedrinho, o Juninho, outros jogadores que Felipe, que veio tudo do futsal, pô. Os caras foram campeão. Roger Flores. Eles foram campeão pelo Rio de Janeiro, pelo Vasco, alguns anos consecutivos no Roger futsal. Flores era do Vasco também. Que depois foi Se a gente começar a citar jogadores aqui que vieram do futsal, não, a base, eu quero... Mais de 95%. Eu digo que a base é bonita. E eu vou até mais longe, Marquinhos. Tu tá falando de 90, eu vou muito mais além. Falo do Guardiola, do time do Barcelona, falo, claro, não tirando o crédito do Guardiola, imagina, para mim é o melhor do mundo, mas assim, ó, falo do tic-tac que deu certo, mas esse tic-tac já vem lá da década de 60, tu vê vídeos de Flamengo, dos times antigos de 60, 70, tudo era assim, cara, espaço reduzido, toque de bola, movimentação, era assim. Claro que o Guardiola, ele já adapta ao futebol mais moderno, mas esse tic-tac já vem antigo. Ele mesmo fala que tudo que ele trouxe foi da seleção brasileira de 79, 80, 82. Exatamente. Tinha os grandes jogadores, né? O próprio Flamengo, como tu colocasse aí. O Leandro, né? O Leandro, que era o lateral, veio do futebol do salão também. Tá, e aí, Pablo, daí vieram essas experiências no campo, campeão do moleque bom de bola, a Elage também contribuindo muito com a tua evolução. E em seguida, o que aconteceu com a tua carreira? Cara, aí o seguinte, nesse meio tempo, como eu falei, nesse meio tempo aí, entre futsal, futebol de campo, pintou a primeira oportunidade de ir para um time de ponta brasileiro, que foi em 94, quando eu tinha 13 para 14 anos. O Ezio, que teve até a escolinha do Vasco aqui, jogou no Vasco, professor Era lá Ezio. no Córrego Grande. Exatamente. No campo do Vasquinho. É um cara que
Tava na Eletrosul, sempre na Elase. E lá na Eletrosul era praticamente o pessoal que veio, muita gente do Rio de Janeiro, né? Turma da Consulado. Muita gente envolvida com futebol carioca. Luiz Alberto, inclusive, que jogou no Flamengo. Sim, né? sim. Então, muita gente, pô, esse menino é bom jogador, esse menino é bom jogador, esse menino é bom jogador. E me indicaram pro Luiz Alberto, que jogou no Flamengo, para ir pro Flamengo em 94. Aí eu tive a oportunidade de ir pro Flamengo, treinar durante um mês. Morei lá na Praia do Flamengo, onde tinha um prédio do Flamengo, que ficava todos os jogadores, inclusive alguns jogadores profissionais na época. E aí, só que eu tinha 13 anos, né, cara? Hoje a gurizada, 13 anos, nem compara com a nossa infância. Sim. A cabeça, a gente não tinha uma... Apesar de meus tios ali ter jogado, mas nada assim, a gente não tinha uma pessoa. Teu avô conta um pouco deles também. Meu avô jogou no Figueirense, eu não... Bem antigamente, né? Eu não era nem nascido ainda. Nome? Essa história. Odilon de Maria. Família de Maria, né? Família Foi tudo da conhecida. bola. Árbitro também, né? É árbitro. O Gerson jogou também. O Gersinho jogou no Figueirense. Não sei se Avaí, Figueirense, foi árbitro durante muito tempo. Família da Maria, um monte de gente jogou, né? E aí O Luciano de Maria é teu primo, então, né? Isso. Grande tricolor, feio. né? Vai dizer que nunca chutasse o Charles de Maria na CBN, na Guarujá. Sim, mas o Luciano de Maria... É o tio dele, Charles de Maria. O homem participa de todo o programa. Grande Charles, um abraço, Charles. O Luciano é Fluminense, né? Figueirense Fluminense. Cara, não vou te confirmar. Não sei ao certo. Tive no casamento dele em Niterói em 2004. Luciano de Maria, um grande amigo. Gente boa. O Charles teve uma passagem, mas o Ricardo também teve, né? Nos juniores do Avaí, foi lá pro aquele jogo lá no Uruguai, que todo mundo fala sobre isso. Jogou com aquela galera toda, Baldeira. A família de Maria é aquela conhecida. raça toda, né? O Ricardo. A família de Maria é da tua mãe, né? Isso, pai da minha mãe, mãe. pai da minha mãe. Não, pai do meu pai não. Pai do meu pai não foi da bola. Só da festa. Foi da música. Da música. Onde também faz parte da minha vida. Então nós vamos chegar lá, nós vamos chegar. Que quase acabou com a minha carreira no futebol, mas tudo bem. Nós vamos chegar lá. Mas o teu pai tocou muita festa no Besc, né? Pô, o pai tocou em tudo quanto é lugar, né? Os Decentes. Era do Besc, né? Era do Besc, né? O pai da Besc. É, do Besc. Nosso saudoso Banco do Estado de Santa Catarina. Mas a camisetinha. Aqui, ó. O Besc, nosso Besc, minha mãe era do Besc também. Os Decentes, né? Se tu for um pouquinho atrás, na época. Ali também tem uma camisa escondida do Avaí ali, ó. Tem o patrocínio do Besc, depois a gente mostra. Tá em tia. Patrocinou o Figueirense. Tá aqui, ó. Patrocinou o Figueirense também, o Besc. Essa história. O Darossi é que se emociona. E o Besc tinha uma associação forte, que era a Beskri, que tinha parte de futebol suíço. Não tinha muito futsal, mas em Barreiros. Ali acho que Jardim Atlântico ainda, né? Tinha muitos eventos na Beskri também. Fui muito colônia de férias. Tudo sim. Época maravilhosa. O Cabeça, daí é o seguinte, daí a gente tava falando... Aí tava falando do Flamengo. Então, aí foi o Flamengo. Mas, pô, 13 anos, gurizão, cara. Pô, primeira coisa, assim, meu avô ainda era vivo, né? 93. Pô, meu avô me ensinou muito no futebol, né? Ela brincava comigo, canhoto também. Eu vim canhoto, já vim dele, né? E aí, naquela época, eu lembro, assim, ó, que eu tava na casa da minha avó, do meu avô, a família toda reunida, e falou: o Pablo tá indo pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Meu avô ficou doido, né? Não vai pro Rio de Janeiro, né? Na época, né? Rio de Janeiro, pô, era aquela loucura, né? Muito roubo, muita coisa, tudo. Não. E acabei indo. Mas aí todo dia vinha uma psicóloga conversar comigo. Todo dia. Eu não estava preparado para ir. Mas foi uma experiência excelente. Morei lá na Praia do Botafogo. O guardinha acordava a gente 5 horas da manhã, aí ia pro quarto andar, lanchava todo mundo, pegava um ônibus de linha até a Gávea. Até a Gávea, 6 horas da manhã. Chegava na Gávea, a gente se trocava, botava o uniforme do Flamengo. E da Gávea, saía o ônibus do Flamengo para ir treinar, cara, longe. 1 hora lá da Gávea. Fosse sozinho, mas ninguém daqui? Não, meu pai foi junto. Mas eu digo, mais algum atleta? Não, só eu. Meu pai foi junto, mas meu pai, claro, não podia ficar no prédio do Flamengo. Ficava no hotelzinho perto, ele ia até a Gávea, de ônibus ali, esperava na frente, ia com a gente. Mas da Gávea, ele ficava na Gávea, vendo o treino do profissional. Legal. Ele ficava na Gávea. Mas tu chegou a ter contato com o profissional lá, com o pessoal? Conheceu os jogadores? Cara, não, só assim de... Só conheci. Mas olhava, né? Olhava. Quais lembras? Cara, na época, quem que tava em 94? Romário tinha chegado já? Romário tinha chegado em 94. O Edmundo não tava lá em 94. Não, 95. O Sávio tava lá, o Sávio. O Sávio estourou em 94. Sim, o Sávio tava lá. 94. Tinha pessoal. Rogério, zagueiro. Porque assim, ó, a gente saía, vamos dizer, 8 horas da manhã, voltava 1 hora da tarde. O profissional já tinha... Já nem tava mais lá.
entendeu? Então, assim, ó, isso aí foi durante Aí ficar 3 semanas, mais ou menos 3 semanas, e a psicóloga ligando, tipo, a minha mãe ligava pro apartamento do Flamengo, a psicóloga conversava comigo, tentar me deixar focado lá, entendeu? Para mim, sair desse vínculo de família, né? Sim. Mas assim, graças a Deus é complicado a gente falar isso até hoje, né? Por isso que a maioria dos jogadores, assim, vem de uma classe média baixa, os jogadores que chegam no nível, alto nível, podemos dizer. Não todos, mas a grande maioria. Porque, graças a Deus, na época, eu já tinha condições assim que a minha família sempre, nunca deixou faltar nada para mim. Entendeu? Sim. A minha família vem de uma classe, né, mais baixa. Minha mãe, família de Maria, morava ali embaixo da ponte. Sim. Meu pai veio do morro da Tico-Tico, onde ele nasceu, entendeu? Sim. E depois, claro, durante a vida, eles foram batalhando, foram construindo a luta, e agradeço meus pais, as condições que eles deram para mim e para minha irmã, nunca deixaram faltar nada. Mas assim, tu vai para Tinha um bom colégio, tinha bons amigos, Exato. tinha uma estrutura Aí familiar tu vai pra boa, lugar né? que assim, ó, na época a gente não pensa nisso, mas hoje, depois de tantos anos nisso, tu vai para um lugar que lá tem jogadores que não tem nada. Aí tu chega queira ou não queira, o prédio do Flamengo, uma estrutura boa, uma caminha boa, tudo bonitinho, alimentação, 3, 4 alimentações por dia, até 5, acho. Então, assim, ó, para mim era uma coisa normal, podemos dizer. Para muitos, aquilo ali era a vida. A chance da vida. Não, aqui eu tenho comida, entendeu? Então, assim, ó, não quer dizer que eu não batalhei. Eu batalhei. E eu poderia ter ficado no Flamengo. Só que, por todas essas situações, volta para casa, com 13 anos. Aí volta para casa, continuo jogando meu futsal. E dessa turma que tu tava lá, alguém, tu lembra assim que despontou, chegou a... Cara, eu lembro quem morava lá no prédio junto comigo, Júlio César, goleiro, o Juan, zagueiro. Então, assim, ó, foram os mais destaque, né? Com certeza tem seleção, muito né? mais. Com certeza tem muito mais. Porque eu não lembro, né? Eu tinha 13 anos, não acompanhava Esse tanto. tu lembra? Esse eu lembro de certeza. Esse eu lembro. Porque a gente tomava café tudo junto. Júlio César, Juan. E depois eu lembrei deles. Até teve uma história do Corinthians depois, que daí a gente pode contar na sequência, que Pode contar. O cara que eu ia morar era o Fábio Luciano, zagueiro. Sim. Né? Que daí é uma história que, contando assim, ninguém acredita, né? Quem é do futebol, às vezes a gente conversa com várias pessoas, aí porra, por que não deu certo? Pô, eu tive lá, me machuquei, voltei. Tive lá não sei aonde, aconteceu isso, aquilo, não deu. Os caras não tiveram uma oportunidade de jogar no profissional e às vezes tem essa resenha, mas quem me conhece, e eu contando a história, a gente estava até conversando esse dia sobre isso, contando as histórias, as oportunidades que graças a Deus eu tive e por algumas razões Deus não quis daquele jeito, quis que eu fosse em outro caminho, contando assim, não, isso aí não aconteceu, mas aconteceu, cara. Mas assim, são coisas que, Agora experiências conta, que a gente teve. Vai deixar o pessoal curioso. Conta aí pra gente pegar esse corte. Cara, assim, deixa eu falar. Um exemplo. Aí voltei pra Floripa, continuei jogando futsal, aí nesse meio tempo, joguinhos abertos, 3 anos de jogos abertos. Aí com 16 anos para 17, teve um time aqui, Transmacedo, que era um time de futsal, que me convidou para jogar, adulto já, e já começou a me dar um dinheirinho. Aí a primeira vez que eu ganhei um dinheirinho para jogar, eu falei, pô, peraí, gostei disso aqui. Vou começar a ganhar dinheiro com 16, 17. Aí eu fui um dos atletas mais novos a jogar uns jogos abertos. Joguei 2 anos de jogos abertos. Palhoça 16, ou São 17, José? 17. Foi Palhoça. Palhoça, né? Palhoça. 2 anos por Palhoça. O Amaro, inclusive, era o treinador. Amaro Júnior. Grande Amaro. Depois trabalhei com ele no Guarani também. Também ele era treinador, presidente, maqueiro, financeiro. Amaro é um cara... história, tem né? muita história, o Amaro. Foi história. professor de educação física também do Colégio do Amaro foi o cara hoje é vice-prefeito da Palhoça. Hoje é o vice-prefeito da Palhoça. Muito. O Amaro, pô, grande cara, grande cara. Ele era jogador, treinador na época da Palhoça. Tinha uma loja de esportes também no centro de Palhoça. Isso, exatamente. O cara que batalhou. Depois também tive uma passagem pelo Guarani com ele, com o Emerson Maria. Mas enfim. E aí o Mesquita, não sei se o Mesquita estava envolvido, o Gastão. Eles montaram um time de futebol de campo, cara, com o pessoal do futsal. Tipo, foi um metropolitano de futebol de campo. Sei. Inclusive jogou Avaí, Figueirense, que era o Citadino, potência, né? O Citadino, era né? como se fosse o Citadino. Ali começou a liga começou nesses anos o Citadino de ficar mais forte. Não era né? mais Citadino, era mais Metropolitano. Metropolitano, porque tinha time, acho que Santa Amaro, Palhoça. Regional. E tipo um regional. Sim. E aí ele montou esse time, cara.
Cara, o pessoal do futsal botar no campo. Tu tavas na Elase ainda? Eu tava na Elase. Tava na Elase. Na Astel, não? A Astel, esse foi o time. A Astel montou esse time de futebol de campo. Montou, né? Mas eu tava na Elase. Eles eram da Astel. Isso. Montaram, fizeram uma seleção do futsal. Tinha jogadores da Elase, tinha jogadores do 6 de Janeiro, tinha jogadores desses aqui. Fizeram um selecionado para jogar campo. E quem jogava nesse time? Diz os nomes aí. Pô. Cara, eu, Bruno, Cacu, que hoje é até treinador do time do Avaí. O Cacu foi da Mancha Azul. Conviveu comigo na Mancha Azul. Wellington. O Wellington, irmão dele, é da minha época do colégio. Isso. Peterson. Quem mais que estava nesse time? Roberto, que é o amigo nosso até hoje, zagueiro, muito bom zagueiro. Andrezinho. Zagueiro. O Andrezinho estava no Figueirense. Andrezinho e Marquinhos estavam no Figueirense. Sim. E aí, cara, ganhamos todo mundo. Chegamos na final. Quem era o goleiro? Nosso goleiro era o Jefferson. Ah, o Jefferson foi o filho do Naninho? Não, mentira. Vou filho mentir do Naninho, não? O Jefferson estava no time do Avante. O Jefferson, filho do Naninho? Filho do Naninho. Puta, agora tu me deixasse. Não era o... Eu não sei se era o Jefferson. Que jogou futsal na Elase por muito tempo. O André? Não era o André o goleiro? Não era o André. Puta, eu vou ficar devendo, André. Acho que não era o Naninho. Eu acho que o Naninho tava no canto do Rio. O Evandro falou hoje aqui. O Evandro falou. Falou até que nós fizemos gol. Ele achou que foi eu que fiz o gol do meio campo. Não, tu tá certo. Com o Naninho eu cheguei a fazer um gol na semifinal, gol olímpico, lá na Astel, no Naninho. Ganhamos 3-2. O campaço da Astel também, né? Campaço. Aí ganhamos todo mundo, cara. Esse time aí. E aí fomos pra final contra o Figueirense. Empatamos o jogo de ida 1-1 na Astel. E fomos pro Scarpelli. Pô, aí tu vai pro Scarpelli, um campo grande, tinha até torcida do Figueirense. Aí tu vai pro Scarpelli. Categoria juvenil. Isso aí, juvenil. Categoria juvenil. Aí tu vai pro Scarpelli. E eu fiz um campeonato, assim, muito bom. Eu era aquele meia chato, que o 10 da época, que o Fominha, que a bola... um minuto sem tocar na bola, eu ia pegar a bola lá do zagueiro, lá atrás. Era aquele que tinha liberdade de fazer... Hoje não tem mais esse 10, né? Eu era um 10 que... Era o Coringa. Eu era um 10 que jogava em todas as partes do campo. Sim. Era aquele fominha, queria toda hora tacar a bola no pé. E aí eu fiz um campeonato muito bom. E na final, no Orlando Scarpelli, a gente teve um azar que a gente tinha que ganhar o jogo, claro, para ser campeão, o empate ia para os pênaltis. O zagueiro Roberto, amigo nosso até hoje, uma bola no meio campo, resbalou, Marquinhos pegou na bola, 1 contra 1, deu tapa no Roberto. O Marquinhos ia sair na cara a cara, goleiro Roberto veio, pum, com 10 minutos de jogo. Expulso, nosso zagueiro. A gente teve que ganhar o jogo. Com 10 minutos de jogo, expulso. Nós com a menos. Aí o Lobinho, não sei se tu lembra do Lobinho. Claro. Isso. O Lobinho, mais 10 minutos, volante, pegador, expulso. Então, assim, 25 minutos do primeiro tempo, a gente tava com 2 a menos, cara. E do outro lado do Figueirense, quem jogava? O Lobinho que falasse? Cara, não, o Lobinho tava no nosso time. O Lobinho tava? No nosso time. O Lobinho tava no nosso time. Lobinho aqui do Itacorubi. Cara, quem eu lembro do Itacorubi? Quem eu lembro do outro time? O Marquinhos, o Andrezinho, claro, de jogar futsal. Ai, quem que tava no Figueirense, cara? Não vou lembrar quem era o jogador do Figueirense. O Ramon era o goleiro? O Ramon era o goleiro. Aquele time do Damiro, o Evandro. Não. Esse aí foi depois. Esse time é 7-8. Esse time é 7-8. Esse é 80. Esse aqui é 80-8-1. 80-8-1, esse time. 80-8-1. Eu não lembro exatamente do time do Figueirense. Eu lembro o time do Figueirense era... Ninguém jogava futsal. Os únicos que jogavam futsal eram o Andrezinho e o Marquinhos. Eu acho que esse time tinha o Bíbio Lamarck. O Bíbio. Lamarck tinha o Bíbio Lamarck, que jogou comigo e não era muito novo. Acho que o Renato Weber jogava nesse time de Forquilinhas. Que era um canhoto. O canhoto, 10, o Renato Weber. Exato, tinha. E eu acho que o Toto, não sei se estava ainda ou não. Não, o Toto é 7-9. É 7-9? Não, o Toto é 7-9. Mas o Renato Weber, tenho certeza. Renato Weber, Rafael não, o Rafael Cadorim? Rafael também é 7-9. 7-8. Ou 7-8. Legal, geração parecida. Aí esse jogo, aí o Figueirense fez 1-0, 2-0, 3-0, eu fiz 3-1 e o Figueirense fez 4-1, perdemos de 4-1 o jogo. Mas eu fui eleito depois, né? Teve um convite, e tinha muita gente vendo o jogo, né? Teve um convite depois que, na época, faziam, acho que foi até no Hotel Miramar, não sei, pegava os destaques do futebol catarinense na época, do profissional, de todas as categorias, e eu fui considerado, recebi até a premiação do presidente Delfim, na época, de melhor jogador do campeonato. E aí, dali, pintou muitas coisas, Aí, né? como é que seguiu? Aí eu tive a proposta para ir do Oberdan, através do Wesley também, Oberdan, que jogou no Grêmio, para ir pro Grêmio. Aí eu fui pro Grêmio.
E tive outras propostas para ir para vários times. Já tinha os que aí, uns 17 anos? Tá com 16, 15 para 16. O Joel Passos, que foi diretor do... Sim, inclusive, fez um contato, queria me levar para Itália. Aí é outra história. Já estavas com a namoradinha nessa época? Não, aí, não tava. Namoradinha a gente tinha, né? Namoradinha a gente tinha. Mas nada, o futebol era... Não, é que eu... com 16 anos já tem namoradinha, né? Que eu até falei, né? A gente falava pra você, para as namoradas assim, ó. Quando tu começava a jogar, a namorada começava a falar, pô, vai jogar de novo? Assim, não pede pra parar. Não, a bola se só for, tem uma, se mulher for tem várias. Se for pra escolher, eu vou escolher a bola. Eu vou escolher a bola. A bola só tem uma, mulher tem várias. Calma, a bola então assim, ó. Aí eu recebi algumas propostas, inclusive uma para a Itália. E o João ficou louco, queria levar para a Itália o Sampdoria. A Sampdoria? O Sampdoria. Lá jogou o Silas, o Cerezo. Isso. Sócrates. Pô, eu fui, eu e meu pai. Também. Eu e meu pai, a gente foi, fizemos uma reunião, o Joel Passo ligou pro italiano na nossa frente, pediu todas as informações. Aí é uma história longa, se eu contar aqui, a minha mãe vai ficar chateada, então vão evitar brigas. Porque meu pai fala até hoje que o Joel, na época, não tinha celular, não tinha nada, eu acho que ligou pra casa, a minha mãe falou, ninguém vai levar meu filho daqui. Deu aquele babado todo aí. Aí eu fui pro Grêmio. Teu pai foi junto? Não. Pro Grêmio não. Pro Grêmio fui sozinho. Fui pro Grêmio. Aí tô no Grêmio. Aí tava bem no Grêmio. Tava bem. O Tonho me recepcionou. O Tonho Gil, que era Isso no juvenil, né? Um dos treinadores. Então, assim, eu cheguei de Floripa. Mas conta aqui que tu encontrasse lá no juvenil. Não, aí tava a galera toda, né? O Crispim, que era um cara, pô, o Crispim era um cara que já no futsal ele era diferenciado. Cara habilidoso, aquele chato de jogar contra, sabe? Inclusive, eu chego lá, tá lá ele. Não sabia que ele tava lá, né? E aí, pô, aquele time lá que o Crispim jogou, o Ronaldinho, o Crispim tinha muita moral lá no Grêmio, né, cara? E o Ronaldinho já tava na seleção sub-17, sub-20, sei lá, o Ronaldinho tava sempre fora com seleções. E aí eu chego no Grêmio, eu lembro que no meu primeiro dia, isso aí tu vê como indicação faz a diferença, né? Eu vim com o Oberdan, indicado pelo Oberdan. Eu lembro que eu chego numa quarta-feira de manhã, lá no Olímpico, aí eles me levam lá... A concentração era lá no estádio? Embaixo da arquibancada do Olímpico. Eu vou lá, ó, aqui, papo, tu vai ficar aqui no quarto com essa galera. Aí cada quarto tinha umas 10 camas, aí cada cama, assim, entre as camas tinha um armáriozinho bem pequenininho, né? Aí tinha vários desses, né? Espalhado pelo Olímpico. Aí tô lá, aí tá, vamos treinar. Aí vai todo mundo pro vestiário, 4 horas da tarde. E à noite tem um jogo da Copa do Brasil do Grêmio. E aí à tarde eu chego, meu primeiro dia, tá o juvenil e juniores, todo mundo. Assim, tem uns 40, 30 caras, não sei, indicados, ou de empresário, ou de técnico, não sei o que era. Aí eu chego, aí tá a comissão toda lá, aí começa a ler jogadores. Ó, profissional, como vocês sabem, tem jogo da Copa do Brasil hoje. O pessoal que tá suspenso, Paulo Nunes estava suspenso, e tinha um canhoto, o Alexandre, que jogou no Botafogo, estava suspenso. Mas o pessoal que não vai participar do jogo vai fazer um coletivo aqui no campo do lado, que o campo lá de treino era no CT. Beleza. Aí o pessoal do Júnior aqui, da idade Júnior, vai jogar contra eles. Beleza. Aí fizeram a relação. E o resto vai fazer físico no Olímpico mesmo, na pista. Falei, puta, meu primeiro dia já vou fazer físico, velho. Cheguei hoje de viagem. Beleza. Aí dá a relação. 18 jogadores. Pum, 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 pum. Quem não foi relacionado, bota tênis. Aí eu fui botar o tênis. Cadê o Pablo? Aí eu olho. Pablo, tu bota a chuteira também. Aí eu falei, ai. Cheguei, já vou jogar. Cheguei, já foi pro coleta. Aí eu fui pro coleta, mas joguei pouco. Entrei faltando acho que 15, 20 minutos. Mas assim, ó, foi legal que eu fui o único praticamente juvenil, né? Daquela galera ali a jogar a fazer esse coleta. Aí comecei a treinar. Cara, eu fiquei o quê? Treinando bem. Machuquei as minhas costas. Inclusive até num gol que eu fiz, machuquei minhas costas. Aí fiquei fazendo tratamento no profissional. Fiquei 2 semanas e nada de melhorar. Daqui a pouco eu cheguei pra diretoria e falei, cara, eu vou embora. Eu decidi vir pra Floripa, voltar pra Floripa. Que é uma coisa que hoje, contando, não é que vem arrependimento, mas é uma coisa que, pô, não era pra fazer isso, entendeu? Mas nesse meio tempo eu vou te falar outra coisa. Quando eu tô lá, quem chega?
eu até conversei com ele em julho, que ele nem lembrou, mas não. Eduardo Costa, quando eu tô lá. Chegou o Eduardo, e a gente já se conhecia, né, de jogar contra, 6 de janeiro, Elase, e os Joguinhos Abertos em 95, que foi que eu joguei futebol de campo nos Joguinhos Abertos, eu era o 10, o Eduardo era o 8, mas ele era 8-2, ele já era meio mais novo, mas já jogava, e ela era o meia, que nem eu, assim, meia de... que não marcava ninguém, só jogava. Aí chega o Eduardo, pô, cabeça, e aí, cabeça, senta aí, papa. Ele não tinha armário, nada. E aí eu lembro de uma história que ele vem todo empolgado, né, novo, né, eu tinha 16, ele tinha 14, eu acho. Ele chega com a chuteira da Nike, novinha a chuteira da Nike, mostra pra mim, olha a chuteira, cabeça. Aí eu, porra, que chuteira do caramba, resenha daqui, ficamos um pouquinho na resenha, pô, bota, ele não tinha armário, não, bota ele no armário, bota ele no meu armário, botamos no armário, acho que a gente foi almoçar, voltamos de almoçar, o treino 4 horas da tarde, sei lá, pegar as coisas, vamos treinar, cadê minha chuteira? Levaram a chuteira. Putz. Conversando com ele até em julho, quando eu estive aqui, levaram a chuteira dele. E agora? Liga pro Catarina, chorando, quero ir embora. Aí depois eu fui descobrir que era do Evandro. O Evandro deu pra ele, porque eu joguei junto com o Evandro no Ajax, né? Sim. E eu contando essa história pro Evandro, o Evandro me falou, pô, a chuteira era minha, pô. Ele levou, já roubou. Mas aí o cara que pegou a chuteira, jogou lá não sei, ele, aí é uma... Deve ter vendido. Aí era uma história, é uma história que eu nem perguntei pro Eduardo. Mas nesse meio tempo, eu voltei pra Floripa, pra tratar em Floripa, tratar. Saudade de família, de amigos, de aquele negócio. Foi um erro, mas já passou, já era. Foi uma decisão. O Eduardo ficou. E depois eu vendo o Eduardo, né? A gente não acompanha, não tinha rede social, não tinha nada naquela época. Não tinha como acompanhar, né? Tinha televisão, rádio, jornal. Isso. Aí daqui a pouco vem a seleção sub-17, quem tá lá com a 5, só dando no meio, Eduardo. Sei que o Eduardo tá jogando de volante, pô. Ele era um cara habilidoso, só jogava... Meia-direita, pô. Meia-direita. E de volante se tornou o Eduardo, né, cara? Volante. Jogou o mundo todo fora. Na Europa, o cara quase foi pra Copa do Mundo, né? Jogou eliminatória. Então, assim, ó, aí, são histórias que acontecem. Histórias que precisam ser eternizadas aqui no nosso Bola e Camisa podcast. Tá, e aí voltasse pra Floripa, aí como é que ficou? Aí voltei, continuei. Aí esse pessoal, o Ezio e tudo, que assim, ó, eu não tinha... O Ezio se tornou amigo de família, mas... Mediador também. Mas hoje em dia, assim, ó, até prematuramente... As crianças hoje já têm pessoas, ou empresários, ou pessoas que já dão um caminho, um rumo, né? As crianças hoje já têm uma... Por exemplo, essa época tua, se tem um empresário contigo... Não tem, se tem um cara... Não volta pra Floripa. Segura um pouquinho aqui, calma. Segura um pouquinho, não vai embora agora. Não tinha ninguém, o cara fazia um favor. Porque hoje o empresário também abastece, né? Claro. Não, abastece. Ele leva ele gasta um pouquinho. Ele gasta um pouquinho. Ele paga a tua passagem. Em casa de goleiro, uma luva, leva um perfume, leva um celular, que hoje é outro agrado. Tinha um incentivo. Gastava tudo, a passagem tinha um incentivo era tua. Do meu pai, dos meus tios. Pô, ô, cabeça, fica lá. Inclusive o Grêmio depois ligou e eu já tava no pagode, depois dali. Aí o Grêmio veio atrás de novo? Veio, pô. Era pra mim ter voltado pro Grêmio. E resolvi ficar. Aí, vai pro Avaí, cabeça. Fica no Avaí aqui em casa, tá em casa. Aí onde eu fui pro Avaí? Aí eu joguei os juniores pelo Avaí. 97, isso? 97, exatamente. Quem era o treinador dos juniores? O Stélio. O Stélio. Era o treinador. Aí tem uma história do colegial com o Avaí, né? Sim, aí a Elase acabou, joguei juvenil até a Elase, inclusive foi o último ano da Sica também, né? Conseguisse estudar também ali, concluir? Cara, a gente estudava naquela, né, Andrei? Inclusive, eu acho que até assim, ó, eu fiz o terceirão de decisão, porque a pressão era grande. Foi no CEPU, né? Não. Sem falar de Jacaré. O terceirão foi que ano? Podemos falar de Jacaré? Pode, claro. Essa história é boa. Cara, assim, né? No colegial lá no Catarinense, assim, ó. Teve uma época ali, aquela 15 a 17, cara, onde eu comecei mesmo a deslanchar, era muita coisa, né? Eu fiquei muito envolvido tanto com futsal como futebol de campo. Então era assim, ó, joguinhos abertos, eu já tava jogando adulto, era jogos abertos, aí era micro-regional, era estadual. Tu és 80, né? Eu sou 80. Então assim, ó, eu perdia muitas aulas. Era um período assim que viajava muito, tanto pela Elase, no clube, que, graças a Deus, assim, geralmente, acho que todos os anos a gente chegou nas finais, então eram etapas, né? Etapas de estadual, e aí tu viajava muito. Aí quadrangulares, classificava, outro quadrangular. Aí viajava, aí ia pra Chapecó. Pô, tinha ano que eu ia 3, 4 vezes pra Chapecó, aí viajava na quarta, voltava segunda-feira.
entendeu? Aí joguinhos abertos, fase regional, era uma semana. Fase estadual, era 10 dias fora. Aí eu joguei jogos abertos, a mesma coisa. Aí tinha um futebol de campo, aí viajava, fui pro Grêmio, fiquei não sei quanto tempo fora. E aí a gente ia tentando e estudando ao mesmo tempo, né? Porque a pressão em casa era grande, né? Tinha que estudar, né, cara? Sim, A mãe tem que estudar, tem que estudar. Pagava o colégio, tudo, Pagava, né, cara? É. Aí assim, ó, vou rodar. Aí teve uma época que não ia alcançar. Porra, na época era que a média era 7, né? 7. Então 7 vezes 4 era 28, tinha que passar de ano. Porra, eu acho que eu tava no terceiro semestre, eu tava com 5 na história. Porra. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou perder um ano? Não, vamos pro Jacaré, que a média era 5, 20. A turma corria pro Ou era Jacaré. 10, alguma coisa. Tinha 10, aí tinha que tirar 10, aí tirei 10, aí passei. E aí fui. E o terceirão, não, vai ter que fazer um cursinho. Aí eu fiz, acho que no Decisão, se eu não me engano. Terceirão. Na E eu acho que me passaram. Avenida Rio Branco. É. Me lembro disso. Isso, ali na escadinha. Assim, ó. Isso. 97 foi o ano, eu acho que eu mais perdi aula. O ano que eu mais viajei. Em 97. E foi quando eu tava no terceirão. Né? E aí, eu acho que eles me passaram, cara. Me passaram de ano. Porque Aí já o tava no coordenador lá era gente boa, meu amigo, gostava do futebol. Me passou. Não, desculpa, o Avaí foi 98. Avaí foi 98. Foi o primeiro ano de juniores, 98. Quando foi campeão na Série C. Isso, foi em 97, a gente jogou na Elase, o juvenil. Então, aí acabou. A Elase acabou, né? A Elase acabou em 97. Aí tinha o colegial e o instituto, na época, eu acho. Aí eu fui convidado para ir pro colegial. Inclusive, tava Marquinho, Galego, eu, Marquinho, Andrezinho, Bruno, futsal. Antônio, Alvinho. É o futsal. 97 tu não estavas então no futebol de campo do colegial? Não, 97 não. Não. É, 96, 97 eu joguei. Não. Aí o Giga jogou comigo, o Neto, irmão do André Moritz. Ah, sim? Né? Aí ambos foram para os Estados Unidos depois em Foram. 99, acho. Isso. O Neto acho que foi em 98. Né? É. Tentar jogar lá. Isso. Né? É, o Giga também foi, né? É, o Giga foi depois, 99. É isso. Ou 98 também, o Giga. O Giga foi depois do Havaí? Não, o Giga foi depois do Havaí. O Giga foi depois do Havaí. Depois do Havaí, né? Foi 2000 por aí. É, acho. 2000. É. É. Aí o Giga jogou contigo no Havaí. Né? Não. Nós jogamos nós fomos campeão junto do moleque. Isso. Mas no Havaí não. Porque o que aconteceu no Havaí? 98, eu vou pro colegial e vou pro Havaí. Não, eu vou pro colegial primeiro, desculpa. Começou a pré-temporada colegial, janeiro, tô no futsal. colegial. Bom frisar que é futsal. Tô no colegial, Futsal. futsal. Esse time aí, Marquinhos, Alvinho. Isso, Marquinhos, Alvinho, Andrezinho, Cícero Antônio. tava? Bruno. Não, Bruno. Bruno. O Rafael, o Pianço. Rafael. Tinha um time bom. Aí eu tô no colegial. E aí recebo o convite para ir pro Havaí. Porque o Stella era o treinador do Júnior e era preparador físico do colegial. Treinador Moreira. Isso, treinador Sim, Moreira. Moreira ficou 200 anos lá no colégio. Aí eu tô no colegial, jogando futsal, e recebo o convite para ir pro Havaí. E na época, assim, ó, cabeça pequena, eu falo, pô, fui pro Grêmio, fui pro Flamengo, vou pro Havaí, com todo respeito, na época. Havaí tava na série DC, né? Sim. DC. Aí eu tô no colegial e ali recebi o convite para ir pro Havaí, fui pro Havaí. Aí eu treinava no colegial e no Havaí, ao mesmo tempo. À tarde e à noite. À tarde e à noite. À tarde no Havaí, à noite no colegial. colegial. Eu e o Bruno, tá? E aí, chegou o momento que eu tive que escolher. Porque começou o catarinense do futsal, começou o catarinense do futebol de campo. Aí eu tive que escolher. Aí eu escolhi ficar no Havaí. Aí eu fiquei no Havaí, lá no colegial. Aí jogasse o Júnior lá em 98. Aí joguei o Júnior em 98. Aí nesse período, aí começou o negócio do pagode. Aí começamos, fizemos até um campeonato, acho que razoável, porque o nosso time era muito novo, porque era juniores que era 3 anos, né? Eu era 80, 79, 78. Então nosso time acho que tinha uns 3 jogadores 78, o resto, alguns 79. Tinha só o Marrom? O Marrom é 79. Marrom é 79? Tinha acho que o Marcelo, zagueiro, o goleiro, que era de Criciúma, Joaquim. Marcelo, me lembro. Marcelo que foi profissional, jogou muito tempo no Bruxo. Eu acho que é 7-8, acho que tinha uns 2, 3, 7. Esse time tinha o Biguá, esse time tinha o Marrom. Ah, me lembro. Tinha o Adriano, zagueiro. Isso, Adriano Marquinhos. Isso. Tinha esses jogadores. Nosso time era um time arrumadinho, tá? O Rodrigo Banana jogava nesse time. O Rodrigo Banana. Aí o que aconteceu? Nós fizemos um campeonato até razoavelmente bom, tá?
Inclusive, assim, ó, os melhores resultados foi empatar com o time de Figueirense no Orlando de Carpelli de 1-1, que ali era time de Figueirense, era todo mundo 7-8. Aí é a minha geração. Era todo mundo 7-8, que era esse time aí. Era o Dami, o Leandro Espanta, o Canhoto, era o Todo, Cado, era o Cado, Marcelinho Silva. Marcelinho. Era um time forte. Timaço. Time que a forte, maioria foi profissional Antônio, depois. Toto, Sim, Betão, time, goleiro. muito forte. Time muito forte, esse time aí. E nós empatamos de 1-1. E, inclusive, na época foi falado que a pressão era grande quando nós fomos para Chapecó, que os juniores do Avaí nunca tinham ganho de Chapecó. Essa foi a resenha na época. Não sei se foi para meter pressão, pra gente ganhar. E aí nós fomos em Chapecó e ganhamos de 1-0 da Chapecoense. Lá em Chapecó. Isso. Aí depois até o Altair, lembra do zagueiro Altair? Zagueiro. O Altair a gente treinava muito contra o profissional, né? E o Altair, assim, gostava muito de mim, né, cara? O Altair gostava muito de mim. Inclusive o Altair... Aí o Estélio, não sei por que motivo o Estélio saiu, tá? Eu não sei se ele recebeu alguma outra proposta, ele saiu. Aí quem assumiu Paulo foi Roberto. Não foi o Paulo Roberto. Na época foi o Pantera que assumiu. Foi na fase final do campeonato, tá? O Pantera assumiu e o Isazé, que era o preparador físico. Sim. Né? O Pantera assumiu. Aí a gente jogou contra o Criciúma na ressacada. A gente tinha que ganhar. Se não ganhasse o Criciúma, a gente tinha que ir lá em Tubarão. Tubarão tinha um time bom também na época. E tinha que ganhar de não sei quantos gols de diferença do Tubarão. Tinha que ganhar o Criciúma. Cara, e a semana toda assim, ó. Nosso time bem, porque quando o Estélio saiu, o Pantera meio que mudou o sistema para 3-1. E me botou aqui do lado esquerdo, aqui, ó. Eu não era mais esse. O Marrom jogava aqui e eu vim para cá, ó. O tripé e eu jogava do lado esquerdo. Os outros dois quem eram? Bruno? Cara, tinha... Não, Bruno não. Bruno tava no banco. Era o Jorge e o Daniel. O Jorge é um loirinho, até jogou profissional depois. Sim. É pastor hoje. Isso. Aí era o Daniel, tinha o Jorge, tinha eu, tinha o Marrom. Aí tá, ele mudou o sistema e fez isso. Aí a semana toda jogamos com o profissional, fizemos um jogo bom pra caramba. Aí a gente concentrava ali, né? O jogo em casa, ficava ali na arquibancada da ressacada ali embaixo, concentrava ali. Aí acordamos de manhã, o Pantera, um dia antes, o profissional foi jogar não sei aonde, eles tiveram que levar o Pantera por alguma razão, não lembro qual foi a razão. Aí o Isazé que ia ser o treinador contra o Criciúma. Aí beleza, fizemos preparativo, tudo certo, sexta-feira, vamos concentrar. Acordamos sábado de manhã, depois do café o Isazé me chamou. Ô cabeça, pô, o Pantera fez, ele mudou aquele sistema ali, eu não fiquei muito contente com o sistema. Eu resolvi botar não sei quem no teu lugar, tu vai ficar no banco. Putz. Aí botou no banco. Aí fomos aquecer, aí eu vou pro banco, aí o Altair vem pro campo e fala assim, ó, ô cabeça, teve coletivo na madrugada, pô? Porque eu caí, né? Mas aí, enfim. Mas não tem uma história que veio, talvez a minha imaginação. Veio o pessoal do futsal que o Pantera trouxe, não aconteceu isso? Veio o Gugu, só se foi depois. Veio o Gugu, que veio o cara, eles não entraram nesse jogo? Não, nesse jogo não. Não. Só se foi depois. Talvez foi o outro ano, que eu já não tava mais. E aí, cara, eu entrei no segundo tempo, 2-0 pro Criciúma, eu entrei no segundo tempo e fui escolhido praticamente o melhor do jogo. Mas 2-0, perdemos 2-0. Aí todo mundo começou a falar, que cabeça... Mas enfim, aí fomos em Tubarão, ganhamos Tubarão, mas aí não chegamos no entre os 4, eu acho. Aí como é que foi essa tua saída do Avaí? Foi pra onde daí? Como é que ficou? Fui emprestado. Aí o Figueirense veio atrás de mim. O Delson Antônio era o treinador. Aí fui Figueirense por baixo do Hispano. Com contrato. Na época não tinha contrato. Na época era liberação. O clube tinha que dar a liberação. Era contrato de amador, então não tinha de gaveta. Isso. Dava liberação, não dava. Tu tinha que ter a liberação para poder jogar em outro time. Não tinha contrato estipulado, valor, nada. Aí o outro ano, o Paulo Roberto veio de Criciúma, né? E trouxe muito jogador de Criciúma. E ele afastou o pessoal que já estava na casa, inclusive eu. Eu falei, não vou ficar aqui, pô, tá louco? Aí deu aquele rolo. E teve uma história até engraçada que eu até contei aí, acho que lá no Pagode domingo lá, que eu fiz 18 anos, meu pai tinha um Puma, né? Meu pai... Aí eu usava o Puma do pai. Aí foi o erro. Porque, pô, era ônibus pra cima e pra baixo, ônibus pra cima e pra baixo. Eu fiz 18 anos, ia treinar de Puma. Tirava a capa, ia treinar, parecia que já tava jogando no Barcelona.
Mascarado. Mascarado. Ia treinar de boa, chegava todo mundo de olho. Ei, cabeça, vamos, pega carona. Aí começou a resenha. Cabeça só quer noite, chega dodaço, vem treinar bêbado. Pô, eu nunca bebi. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Eu nunca bebi. Eu não sei nem o que é ficar bêbado. Mas da noite gostavas? Ah, no pagode a gente gostava, né? Mas o Romário também gostava de noite e não bebia, pô. O pagode não tinha como, já tava na veia. Já escorria lá. E aí começou. Aí fosse pro Figueirense. Aí fui Figueirense. Aí fiz uma pré-temporada, fiz jogos amistosos. Tava bem no Figueirense. Ainda no Júnior. Era o 10, no Júnior, segundo ano de Júnior. Aí o Avaí não liberou. Aí eu até falei, na época, assim, eu vou jogar contra vocês. Aí fui Figueirense. Foi a pior borrada que eu fiz. Aí, resumindo, o que eles fizeram? Me emprestaram pro Guarani da Palhoça. O aí Figueirense. Eu joguei... Não, o Avaí. O Avaí. Ele foi pro Figueirense, mas quando foi escrever, a liberação não chegou. Não pude ir pro Figueirense. Ah, não consegui. Não, imagina, na época. Tu conhece alguém na época? Eu não lembro assim. Quem jogou no Avaí, no Figueirense, categoria de base, foi para um time para o outro. Era muita rivalidade. Tinha uma rivalidade muito grande. Era raro o cara que jogou. Não podia, assim, não podia em termos. Não sei se tinha alguma. Na época eu nem sabia esse negócio de dinheiro, de transação, se tinha isso, se tinha aquilo. Resumindo, não fui quem no Avaí, não pude jogar nenhum time. O Avaí me emprestou para o Guarani, que ia jogar a segunda divisão, que não ia nem jogar contra o Avaí. Mas profissional. Era profissional daí? Não. Júnior pro profissional. Não, Júnior. Júnior? De Júnior. Daí é Júnior. Aí o que aconteceu? É porque, Vandrei, se o time principal tá na segunda divisão, a base joga também a segunda divisão. Isso, sim, acompanha. Eu sei, mas acompanha. Eu digo, não tô me lembrando aqui qual foi o ano que o Guarani estreou na primeira divisão. Eu já achava que ela... Foi início de 2000. Cara, esse ano 2002, eu posso te falar... Com o Balduino. Foi ali... Não, inclusive até o Balduino eu comecei a meio que... O Balduino mesmo que começou a me chamar aí já era 99, né? Isso, 98, 99 ali. O Balduino, que era o treinador do time profissional. O nosso treinador era o Emerson Maria. O Emerson era o nosso treinador. Aí, inclusive, engraçado que o Guarani queria toda a liberação, né, do Avaí, não queria ser emprestado. Inclusive, até o Emerson conta essa história no vestiário, lá no bastidores, né? Que a gente fez um amistoso, fizemos uma pré-temporada, a cabeça vai vir para o Guarani, vai ficar no Avaí, aquele rolo todo vai ser liberado, vai ser emprestado, nada. Naquela transação, amistoso contra o Avaí, Guarani contra o Avaí. Aí o que acontece? Uma preliminar de um jogo profissional. Primeiro tempo, 1-0 para o Avaí. Preliminar. Gente, não estava lotado, mas tinha bastante gente. Sim. Nós e Avaí, uma pré-temporada amistoso. 1-0 para o Avaí. Nós tomamos um chocolate. 1-1. Empatamos o jogo. Começo do segundo tempo. Aos 40 minutos do segundo tempo, alguma coisa assim, um escanteio contra nós. E eu nunca fui para dentro da área, né? Eu nunca fui esse cara de área. Não. Eu ficava só na sobrinha, né? Tanto para finalizar como para contra-ataque. Cara, eu lembro que escanteio pro Avaí, 40 e pouco, aquela pressão. Avaí tem que ganhar, né? Primeira divisão com o time da segunda divisão. A bola resbala, pum, vai para mim, para não sei quem. A gente faz uma tabela. Daqui a pouco nós vamos no mano a mano. Eu vou contra o Sarrafo goleiro. Me lembro. Eu driblo o Sarrafo, faço o gol, 2-1 para nós. Eu saio comemorando a volta assim na ressacada, assim na frente do banco do Avaí, ó. E ali eu era jogador do Avaí, né? Sim. E aí, quem disse que o Avaí ia me liberar? Não liberou de jeito nenhum. Aí me emprestaram pro Guarani. Aí eu fiquei no Guarani, aí fui indo. Aí quando eu voltei pro Avaí, que era o Roberto Cavalo na época, Cavalinho, aí eles não quiseram me aproveitar. Aí eu já tava no pagode. Aí eu já errei aquele negócio do pagode que tu já sabe também. Então nós vamos fazer daqui a pouco essa retomada, vamos aos patrocinadores, porque aí o pagode muda a tua vida e depois vem o futsal nacional e a ida para os Estados Unidos. Capitão Gourmet é bar e restaurante na Trindade há mais de 30 anos, almoço todos os dias, um belo almoço, música ao vivo nos finais de semana e espaço também para assistir os jogos de futebol. Lamatos Barber, o melhor barbeiro do sul da ilha. Nosso querido Lamatos está esperando todo mundo. É barba, cabelo, bigode e música. SC Combustíveis, o posto mais tradicional da cidade, na boca do Hospital de Caridade. Um abraço para o Casim Carione. A Start Condomínios, a melhor empresa administradora de condomínios da região. Um abraço para o Fabrício e também para a Caroline Petri. E o nosso quiosque do Mozo, a melhor almôndega do centro da cidade, ali na Praça Pereira Oliveira, desde 1986. Já que você falou,
o samba faz parte da tua vida. Porque o teu pai era músico, né? Sim. Músico, gosta de festa. Aliás, quem não gosta de festa? Mas, e aí, naquele tempo, né? Final dos anos 90, pagode, principalmente os grupos de pagode de São Paulo, os do Rio tinham destaque, mas de São Paulo estava uma loucura, né? Muitos grupos de São Paulo, Arte Popular, Exalta Samba, Sensação. Sensação Voando, Catinguelê. Negritude Júnior. Negritude Júnior, que tem um pouquinho mais de história. Soweto, Surgindo, Travessos, né? Sabe tudo, né, Marinho? Porque nós estamos. E aí é o seguinte, aí saísse do Avaí e caísse no samba. Cara, não é que eu saí do Avaí, né? É que aí começou. A noite começou a falar mais alto, né? Foi uma fase maravilhosa que a gente passou, mas só que prejudicou um pouco a minha carreira no futebol, né? E aqui naquela transição... Conta para quem não está entendendo essa fase maravilhosa. Isso, então, essa como fase é que foi essa fase? Que o pessoal está pensando que assim, ele ia para a noite. Não é que ele era músico da noite. Então a gente sempre gostou do pagode, né? Tinha um grupinho, tipo, o Marquinho fazia parte. Aí era Marquinho, o Marquinho que eu digo, o Marquinho, quando fala Marquinho, a gente acha que é o alemão, é o Marquinho o do consulado. Aí o Marquinho Jean, o Bugi, que era Pablo também, o cabeludo. E a gente fazia sempre Jorge. Lembra de Jorge Cavaco. Fizemos muito samba na casa do Jorge, lá no Sambaqui. Isso. Lá em Sambaqui era o Geiso, não? Não, lá no Sambaqui também. O Jorge o pai dele. O pai dele morava lá, o pai de Jorge. O Jorge é primo do Jason. Isso, né? O pai dele morava em Sambaqui, o pai de Jorge. Isso, a gente fez muito samba lá e na casa do Jason, lá na Armação do Plano do Sul. Isso, exatamente. Família de sambista. Isso, aí a gente sempre brincava, pô. Ia pra praia, pagode no bar, aí daqui a pouco o bar começava a encher, e aí vinha o dono do bar, camarãozinha milanesa, tudo de graça. E aí... Cara, aí chegou o Giovanni na época, né? Que tocava até na noite aí, era empresário, não sei o quê, tocava teclado no Samba 7 na época. Cara, a gente fazendo um pagode no Paula Ramos. Pô, vocês não pensam em tocar na noite, não, cara? E, tocar na noite, nada. Era aquela roda de samba do Paula Ramos na piscina? A roda de samba, não, a gente tocava na roda pagode de samba, da piscina. pagode da piscina, tocava assim, sem compromisso nenhum. Festinha de não sei quem. Saudoso Piolho. Piolho, tadinho. Cara, e aí ele começou naquela, porque ele já tocava na noite, tocava no Samba 7, teclado, começou naquela, pô, vocês, samba redondo, tocava toca com na noite, filé. toca na noite. Sim. Toca na noite. Cara, do nada, aí eu conheço um baterista, Danilo, Marquinhos, conheço um cara que toca violão, aí começamos a ensaiar, cara. Aí começamos a tocar lá na Coloninha. Era nós e Samba 7, ou nós e Joia Rara na época. Coloninha não tem ninguém, 5, 10 pessoas, e nós começamos a ensaiar, começamos a tocar. Cara, aí começamos a tocar na noite, aí o futebol já foi caindo, eu tava no Guarani na época também depois, aí o futebol foi caindo, e o pagode foi crescendo, aí o nosso grande Jean, compositor, né, fez uma música que aí deu certo, a música, e daí começou a tocar na Band na época, e aí a música era sucesso. Chegou a figurar no Floripagode? Naquele CD? Não, isso aí foi depois. Depois. O Gênero do Pantanal. Isso, Gênero do Pantanal. É meu primo. Cara, e aí... Teu primo? Sim, o Gê é meu primo. O Gê é teu primo? Olha aí. Olha só que loucura. Pequeno. Jean, Tony, grande figura. Tony fomos criados juntos. Sim, Tony. Cara fantástico, Tony. Ele, o Eric. Cara, aí começamos a tocar. Muito pequeno, Marquinho. O Jean fez a música Pegou na Band, era mais tocada, e a gente não tinha lançado a música, a gente não tinha tocado ela na noite. Aí eu lembro, a primeira vez que a gente tocou na noite foi quando os Travessos, que estavam estourando na época, foi pro 1º de junho para ver o show. Aí nós fomos convidados a abrir o show dos Travessos. Aí foi a primeira vez que a gente tocou a música, no 1º de junho. Cara, aí assim, ó, nós subimos no palco lotado, não cabia mais ninguém no 1º de junho, todo mundo cantando a nossa música, cara. Aí ali nós estouramos, cara. A mulherada gostava, né, dessa música. Toda semana César Souza. César Souza esquenta. Programa de César Souza. Programa de televisão. As bandas de pagode do César Souza. Programa de televisão. Claro. Aí a gente começou a fazer 6, 7 shows por semana, cara. Era coisa loucura. Eu sei que tu Quarta, o domingo. Marquinhos cantava, mas tu vais cantar um pedacinho da A música. gente cantava um pouquinho, né? Brincava, Mas né? canta aí o refrão só pra gente relembrar.
Cara, começava assim, ó. Só por amor te deixei, fiquei te amando à distância. Onde será que eu errei? Perdoe meu jeito, criança. Ei, a saudade, né? Jogador caro, Aí tem que chamar o Marquinhos pra cantar. Aí caiu na noite. Enrola, né? né? Aí caiu na noite. Mas aí... sem beber. Caiu não, na noite sem beber, só tocando. Sem beber. E quem me via achava que eu bebia. Porque eu fazia festa. Eu me divertia no palco. Sim. Tocava, ria, dançava. Alegre, né? Eu era o palhaço da turma. Mas aí... E aí a gente começou a tocar em tudo quanto é lugar, cara. Aí as bandas nacionais vinham pra cá e a gente abriu show de praticamente todas as bandas da época. Sim. Todas as bandas da época. Essas Tinha bandas aí muito show no Sesc, lembra, Vandrei? Ginásio Sesc. Não, era Ginásio tudo, Sesc. né? Puta, Fundo Aí de Domingo Quintal. Catuária, aí era tudo. Fundo de Quintal, Sensação, Pique Novo, Soweto, todas as bandas. Depois veio Que Loucura. Beto Carvalho, Que Loucura. A gente fez um show aqui, eu lembro que, acho que foi um dos maiores públicos que a gente tocou, foi na Passarela do Samba Negro Querido, que tinha um evento ali na época, não lembro o nome do evento, que tocou aquelas bandas das meninas, a Axé Blonde, lembra daquelas meninas? Ah, o Axé Blonde. Isso, as meninas, teve um evento ali. Não, as meninas, tinha uma banda que era as meninas. Não, tinha os dois, a Axé Blonde também. Também tinha. Teve um evento ali que, não sei quantas mil pessoas tinha na Passarela do Samba Negro Querido. E tocamos muito, o Marquinho vinha pra cá, tocava com a gente, Marquinhos de Sensação. Inclusive, a gente fez um tour com ele, Criciúma, aquela região do sul ali. A gente fez um tour com ele. Eles fizeram a banda deles. O Marquinho e junto com a Facilitação, entendeu? Então, assim, foi uma época, cara, maravilhosa. Só que prejudicou Futebol. minha carreira do futebol, com certeza. Que daí, ali, quando eu tava no pagode, eu saí meio que do Guarani. E aonde eu fui pro futebol amador, onde eu joguei no Ajax. Aí eu joguei 2 anos no Ajax, ao mesmo tempo da banda, e eu meio que abandonei a carreira profissional de jogador de futebol. E aí como ressurgiu? Cara, ressurgiu num convite para jogar futsal em São João Batista, que era, no caso, a Prata, que era a 2ª divisão de Santa Catarina. Aí a tua vida muda. Aí a vida dá uma Mas isso começou virada. pelo Ajax, né? Porque lembra que levou o cara do Ajax? Como é que é o nome dele? Não, esse aí foi uma barca que eu tive pra Dinamarca, né? O cara do Ajax. Foi outra coisa, isso aí foi outra coisa. Mas isso aí Acabaste não indo? Não, fui. Ah, chegasse Foi na Dinamarca? Ficou na Dinamarca? Fui pra Dinamarca pra jogar campo. Nessa transição, era eu, tinha 3 jogadores, não lembro quem era o terceiro. O lateral direito era aquele que jogou no Avaí, jogou no Vasco, o Maricá, né? Maricá. Isso, era eu, ele tinha mais outro. Aí o Maricá estava pesado, o outro tinha tido uma lesão, aí pintou essa barca para ir para Dinamarca. Aí eu fui para Dinamarca de olho fechado para ser negociado com o time da 2ª divisão. Me ofereceram um dinheiro X. Ó, Pablo, fechamos um pacote aqui para ti, 2 semanas de treino na Dinamarca. Pô, eu nunca tinha saído do Brasil, né, Mas cara? isso foi antes do futsal. Isso foi antes de voltar ao futsal. Antes de São João Batista. Aí eu fui pro campo, pra Dinamarca, recebi essa proposta. Pô, Pablo, o pacote é o seguinte: 2 semanas de treino, tu vai ganhar tanto pra treinar 2 semanas. Não deu certo, tu volta com esse dinheiro. Deu certo, tu assina contrato, não sei quanto, naquele negócio todo. Aí eu fui. Time da 2ª divisão. Aí fui, porra, nunca tinha saído do Brasil. Vou pra Dinamarca. Acho que foi até em março, alguma coisa assim. Um frio. Chego num campo de grama sintética, que eu nunca tinha jogado em grama sintética, assim, né? Futebol de campo. Uma bola pesada. Que é assim, é que nem os americanos, né? Eles enchem a bola até quase estourar. Cara, aí eu chego. Bola seca. Bola murcha. E outra coisa que não me ajudou foi a bola longa, né, cara? Os caras tudo de 2 metros, desse tamanho, eu bem pequenininho, que queria só a bola no pé e não tocava na bola, cara. Era só bola daqui do zagueiro, ou a bola direto do goleiro, a bola ficava assim, ó. Loucura. Eu tava, 2 dias eu tava com torcicolo, pô. Só olhando pra cima. E aí não deu certo. Aí outro empresário, aí isso que também tem uma resenha legal. Outro empresário lá, o cara que tava vindo, a gente fez um amistoso, esse time da 2ª divisão. Bota o Pablo no fogo, amistoso. E tinha um cara de fora fazendo a tradução para mim. O cara falava dinamarquês, o treinador falava alguma coisa, ele, Pablo, falando em português. Aí tinha um cara de fora. Bem, acabou o amistoso, eu fui mal, 2 semanas mal. Esse jogo até que eu meio que joguei um pouquinho. Aí o cara foi falar com o cara que tá fazendo tradução para mim. Ô, tu tá falando português, esse ele é brasileiro. Brasileiro, pô, ele tem uma qualidade. Ele viu que eu tinha uma qualidade. Não sei de onde que ele viu isso, mas ele viu.
E ele quis me levar para um time da primeira divisão, cara. Aí eu fui para Horsens, na terceira ilha da Dinamarca. Aí eu treinei com o time da primeira divisão, que estava no final da temporada. Não, isso minto. Isso já era abril, maio, por ali. Final da temporada europeia. Faltava 2 jogos para finalizar o campeonato dinamarquês. Sim. Eu treinei com esse time 3 vezes. Aí eles iam fazer 2 jogos de exibição. Eu joguei os 2 jogos. Aí acabei com o jogo. Os 2 jogos. Fui muito bem nos 2 jogos. Campo, graminha top, a bola toda hora no meu pé. Acabei com o jogo. Joguei meio de... Eu jogava de 10, mas era um 10 meio pelo lado direito, canhoto. Aí acabei com o jogo, os 2 jogos. Aí eu tenho até um monte de coisa de jornal da Dinamarca falando de mim. É a história, é um pedaço da tua história. É história. Aí o que aconteceu? Teve a reunião, diretoria, eu lá, sem entender nada, os caras só falando. Aí esse cara virou meu empresário, meu representante. Aí tava o outro, o Paulo, né? Que era brasileiro que falava dinamarquês. Então era a resenha entre eles e o Paulo só traduzindo para mim. Resumindo, decidiu o quê? Pablo vai de férias pro Brasil, porque o campeonato vai acabar, tá? E a gente vai decidir o que vai fazer. Mas tava tudo certo para mim assinar com esse time, cara. E depois a gente avisa. Cara, acabou que até hoje eu nunca escutei dos caras mais. Aí eu entrei em contato com um brasileiro de lá, que tinha um brasileiro, um atacante. Perguntei, o que aconteceu? Não, Pablo, eles resolveram contratar um alemão. E aí foi isso. Mas foi uma experiência, né? É muita história, né? Fora do Brasil que eu tive. Tinha quantos anos aí, Pablo? Cara, eu tinha ali uns 23, 24, né? Porra. Na época de... No auge, mas já tava no pagode, né? O pagode já tava meio que... eu tava já parando. A banda já tava meio que parando nessa época. Tá, e me diz uma coisa. E aí veio o futsal. Como é que foi isso? Cara, eu fui pra Prata, Santa Catarina, São João Batista. Aí eu fiz o campeonato muito bom, né? Eu fiz o campeonato que no final do campeonato eu recebi várias propostas, né, para jogar em outros times, que na época a Prata de Santa Catarina também era muito forte. Tinha a equipe de Xanxerê, tinha a equipe da Unisul, tinha a equipe Concórdia, tinha várias equipes fortes. Na época, né? Criciúma. Tinha equipes fortes. Anjo, Criciúma, né? Eu fiz um campeonato muito bom em 2005. Por São João Batista. Por São João Batista. Eu jogava praticamente os 40 minutos, bem fisicamente, vindo do campo, com toda a base que eu tive no futsal. Então eu fiz um campeonato assim extraordinário. Inclusive, na metade do campeonato, tinha o time B da Malve nesse campeonato, que era treinado pelo Renato, que sempre joguei contra, que era o treinador de Chapecó. E aí eu fui convidado no meio do campeonato para fazer treinamento na Malve, em Jaraguá. Eu fui no meio do campeonato, entre o primeiro turno e o segundo, fui na Malve, fiz uma semana de treino e eles queriam me assinar para jogar só o Campeonato Catarinense. Não liga nada, só o Campeonato Catarinense. Só que na época não podia jogar, jogador da Prata ou da Ouro não podia assinar depois de um determinado tempo. O que aconteceu? Continuei em São João Batista, acabei a temporada, recebi várias propostas, uma delas foi para ir para Malve fazer a pré-temporada em 2006. Aí onde eu fui para Malve em 2006. Aí fiz a pré-temporada, aí cheguei na Malve, aí tu pega na Malve a base da seleção brasileira na época, que era Falcão, Chico, Leco, Valdinho, Xoxo, Thiago, goleiro, o Jonas, o camisa 10. Aí William daqui, William. Aí era um time muito forte, né? A gente tava com uns 30 jogadores. E aí eu tive a grande felicidade, né? Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, de trabalhar com um dos melhores do mundo, né? Ferretti. Fernando Ferretti. Se não o melhor do mundo, né? Então, assim, a minha pré-temporada lá na Malve foi maravilhosa. Aí eles fizeram uma parceria com Joaçaba, Falcão e Carnaval. Fizeram uma parceria. E aí emprestaram 5 jogadores. E eu fui um deles. Para Joaçaba. Para Joaçaba. Aí fizeram a parceria com o Joaçaba. A Malve, assinei contrato com a Malve. A Malve pagava o nosso salário dos 5. E eu joguei o Copa Santa Catarina pro Joaçaba. E nesse meio tempo, acabou a Copa Santa Catarina. O Kaká, que era o diretor da Malve na época. O Vanderlei conhece também, Kaká. Kaká Pavanello? O Vanderlei conhece todo mundo também, né? Sim. Eu quero o cara que tocava Malve, né? Eu tocava Malve. Aí recebi uma ligação do Kaká. Hoje chamaria o CEO da Malve hoje, né? Hoje seria o CEO da Malve. O cara que mandava. O cara que o executivo coordenava tudo. Aí recebo uma ligação do Kaká, eu em Joaçaba,
Pablo, Foz. O time de Foz tá procurando um ala canhoto. O Ferretti indicou. Falei, e aí? Falei, pô, não queria perder esse vínculo com a Malve, né? Que a Malve pagava meu salário. Sim. O que tu acha? Eu falei, pô, não queria perder esse vínculo. O que vocês acham? Não sei o quê. Aí, na época, pô, a proposta era 3, 4 vezes mais do que eu tava ganhando na Malve. Aí não teve como. Aí eu falei, o que vocês acham? Pablo, vai. Se for bem lá depois, tu volta pra Malve. Mas aí eu ia perder o vínculo, não ia ser mais emprestado. Eu ia ser realmente liberado pra Foz do Iguaçu. Aí Foz do Iguaçu me contratou, aí eu fui pra Foz. Aí depois de Foz, aí eu fui pra... Ficaste quanto tempo em Foz? Não, fiz a temporada em Foz. Foz. Aí depois tive a passagem pela Chaxiense, aí fui pra Cerro Lago, disputar a Série Ouro, que na época, lá no interior. Lá no Rio Grande do Sul. Lá no interior. Tem um amigo que é de lá, rapaz. Tem o Oktoberfest lá em Cerro Lago. Aí joguei a Ouro, que na época tinha 5, 6 times da Liga, muito forte. O Rio Grande do Sul é muito forte também. Muito forte. Inclusive, ganhamos todos os times da Liga, só não ganhamos um time, que foi a UX. Ganhamos o Ubra, ganhamos o Atlântico de Erechim, ganhamos o Carlos Barbosa. Ganhamos todos os times, em casa, né? Fora não dava. Em casa a gente ganhou todos eles. E aí, classificamos, né? Para os playoffs. Mas nesse meio tempo, eu recebi o convite para vir para Florianópolis, porque o treinador do Baltimore Blast, tu lembra do Denison Cabral? O Denison Cabral foi um cara também, outro cara que jogou na Elase, né? Passou pela Elase, aí foi pro Palmeiras, rodou também no futsal e foi um dos primeiros caras que foram para os Estados Unidos jogar um indoor soccer. Um indoor. Isso. E aí ele veio para Floripa, veio para São Paulo e para Florianópolis, aí entraram em contato comigo. Depois de Cerro Lago? Não, nesse meio tempo. Nesse meio tempo ele veio para Floripa. Porque aí a tua vida muda de novo. Isso, muda de novo. Aí ele veio fazer peneira em Florianópolis. Aí vários jogadores já tinhas o quê? 27 anos, por aí, 28? 27, 28. Foi 2008. E aí eles vieram para Florianópolis, aí não sei por causa das águas, falaram, cabeça, tem um pessoal aqui dos Estados Unidos, mas tem que participar pelo menos de um treino. Eles vieram fazer 10 treinos, tem que participar de um, para ele ver, para ser selecionado para a fase final. Aí eu vim, treinei, os caras gostaram, fui para a fase final e fui escolhido para ir para os Estados Unidos, cara. Eu e um jogador de São Paulo. Homem de sorte, né? O que ele teve de oportunidade. Ele teve oportunidade. Caiu no colo dele. Tinha uma oportunidade e não deu certo. Outra não deu certo. Isso. Outra o Pagode atrapalhou. Outra não sei o quê. Exato. Olha, mas isso é fruto fruto da tua qualidade. Mas eu vou dizer, são duas coisas. Né? Ele sempre deixava as portas abertas. Sempre era um cara para o teu Grêmio voltar para conversar com ele. Ele é um cara que teve sempre um caráter bacana. Todo mundo erra na vida, em tomada de decisão, em tomada de atitude, mas sempre foi um cara que teve caráter e tem a qualidade. Se o cara tem oportunidade e não tem qualidade, o cara não fica. E se não tem caráter, cara? Também a qualidade não sobressai. Não sobressai. Né? Então tem as duas coisas. Eu né? contando assim essas histórias, e tem muita história, tem outras coisas, aí tem várias histórias, mas contando essa história, a gente relembra o passado de tantos jogadores. Isso aí eu conto até hoje para muita gente, até inclusive nos Estados Unidos, de muitos jogadores que nós jogamos, né? Sim. Contra e a favor, que tinha muita qualidade, que nunca tiveram oportunidade. Chance, né? Nunca tiveram oportunidade. Muitos. Estrela brilhou. Florianópolis aqui foi um celeiro de talentos, né? Que não tiveram nunca oportunidade, cara. Dá para citar vários aqui. E eu, pelo contrário, o cavalo só passa uma vez. Não passa várias vezes. Só que tu tem que estar preparado para aquilo. E tem algumas delas, eu não sei se eu estava preparado. É a tomada de decisão. Principalmente aqui, psicologicamente. Flamengo não estava, Grêmio não estava, machuquei, voltei. Pô, se é hoje, um exemplo, com a cabeça que eu tenho hoje. Se eu machuco, tu acha que eu vou voltar? E eu estava fazendo tratamento no departamento profissional do Grêmio. Não é uma coisa que, o papo estava largado. Não. Existia uma aposta em tiro. Isso. E o Tonho, eu acho que me ajudou muito também. Pelo Tonho ser um cara de Floripa, ele vestiu a camisa. Vestiu a camisa, né? Pô, o cara lá, manezinho da nossa área, vou tentar... Não sei, nunca falei com ele sobre isso, Sim. Mas provavelmente por trás dos panos sempre tem aquela força. Pra mostrar, né? Que também lá. aqui tem jogador, né, cara? Isso. Muitas vezes. Então, assim, eu tive várias pessoal oportunidades. Pessoal, se Florianópolis não tem jogador, pô. Não, tudo é São Aí Paulo, Rio. Fosse primeiramente para Baltimore. Fui para Baltimore, pro time atual campeão, jogar um indoor soccer que eu nem sabia o que era. Até mostraram um vídeo na época, assim, eu falei, beleza, vamos jogar com a parede, aí vou trabalhar com a parede, aí vai ser uma teta. Eu com toda, né, a base do futsal, passagem no campo,
Aí joguei até futebol 7 aqui, jogamos, até o da Sica jogamos juntos, jogamos Sul, joguei campeonatos brasileiros, fomos campeões aqui algumas vezes. Então assim, ó, a gente jogou tudo, né? Sim. Jogamos tudo. Então a gente tem aquela experiência e aí nós vamos para o indoor nos Estados Unidos, eu chego no indoor com toda essa minha bagagem e lá vou jogar com os americanos, eu achava assim, ó, vai ser uma teta, né? Mumura. Mas não foi, cara. Eu chego lá, primeiramente, longe de todo mundo, né? Vou para um país sem falar nada, sem falar inglês. Vou para um país, para um esporte completamente diferente, né? Com uma cultura totalmente diferente, alimentação, tudo, né? E aí eu chego, vou treinar indoor. Falei, caramba, que esporte é esse, cara? Que loucura. Assim, ó. Foi sozinho? Regras. Fui sozinho. Regras. Já estavas casado com a Gabriela? Não, a gente tava... Era noivo quase, né? Tava quase noivo, né? Tava meio que noivo, namorando. A gente se conheceu em 2000, né? Sim. 2000. Então isso aí foi 2008. Então já tava na hora de noivar. 8, já tava. Já tava. 8 anos junto. Né? Tava naquele negócio, aí né? Fosse, se jogasse. Pra ter certeza, né? Vamos ver, ter certeza. Mas assim, ó, 8 anos. Aí eu fui, não, porque a Gabi também tava estudando, né? Sim. Ela tava fazendo faculdade. Então assim, o último ano dela de faculdade, imagina, eu vou para os Estados Unidos, para um lugar que eu não sei como é que vai ser. Vou te tirar da faculdade do último ano, vou para lá, não dá certo, vai perder. Então, não, fica aí, deixa eu ir lá ver como é que vai ser. E depois a gente vê o que acontece. Encaixa. Aí eu chego lá, um esporte diferente, uma loucura, né, cara? Assim, que esporte é esse? E ao mesmo tempo, eu fui convidado pela Seleção Brasileira de Society, no mesmo período, né? Aí eu vou para Baltimore, uma semana treinando em Baltimore, e aí tem um campeonato internacional no México. Aí foi minha primeira participação na seleção. Inclusive, quem jogou comigo foi o grande Camanducaia. O Camanducaia jogou no Figueirense. Jogou no Santos. Parece barca pra ele também. Estrela loucura, brilha. cara. A estrela brilha, Fomos pro campeonato lá em Monterrey, jogar o campeonato de torneio internacional com os Estados Unidos, Canadá, outros países lá, México. Aí eu fui, joguei esse torneio. E aí eu chego lá no torneio, os brasileiros, ninguém sabe, eles jogam o Society aqui no Brasil, né? Que todo mundo foi do Brasil. Fizeram a seleção aqui do Brasil. Sim. Só eu, que já estava uma semana nos Estados Unidos, que fui. Aí eu treinei uma semana, aprendi um pouco o jogo, aquele negócio, que loucura. Aí eu chego lá, cabeça, como é que é esse jogo aí? Cara, esse jogo é assim, ó. Em vez de tu achar o pivô, tu não acha o pivô no chão, tu acha o pivô na parede, que ele vai receber a bola da parede, não de ti. Falei, quê? Tá maluco? Mentira. Aí nós vimos o jogo Estados Unidos e México. Falei, vocês vão ver o jogo aqui, ó. Eles olharam tudo pra mim. Não, os caras jogam assim. É outro jogo, cara. É outro jogo. Totalmente outro jogo, outra regra. Não vai me dizer que um jogador daqui vai pra lá e vai ser o cara. Não vai. Já tive exemplos, pô. Cara 86, que é um cara famosíssimo no futsal, jogou muito, foi lá jogar comigo, teve dificuldade. Vários outros. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. E aí eu vou pra lá e onde foi meu primeiro ano, cara, em Baltimore, 2008. Aí jogo em Baltimore, segundo ano eu recebo a proposta pra ir pra Milwaukee. Sempre recebendo proposta, rapaz. Ele não para em lugar nenhum, ele vai daqui pra lá. Não, mas daí Milwaukee eu parei. Aí fica assim. Aí eu fiquei, porque eu já tava com 28, 29. Aí eu falei, eu tenho que dar uma segurada. Aí eu jogo a temporada. Aí eu volto pra Floripa, férias, Gabi, se formando, vou contigo. Claro. Aí foi comigo. Pra Milwaukee. Aí fomos, já recebi a proposta pra Milwaukee e no norte dos Estados Unidos. Aí fui. Aí lá eu já assino por 4 anos, né, cara? Aí foi lá onde eu tive a estabilidade. Ficasse 4 anos em Milwaukee. Não, fiquei mais tempo. Eu joguei 8 anos pelo Milwaukee. 8 anos? Campeão, bicampeão. Fomos do campeão 2010, 11, 11, aquela 12, aquela camisa que da tá Nike ainda, o homem patrocínio da Nike. Milwaukee Wave. Isso. Daqui a pouco a gente vai mostrar umas fotos aí suas. Isso, onde nós fomos bicampeões. Que sempre foram os 2 melhores times dos Estados Unidos, Baltimore. Eu tive a felicidade de Baltimore e Milwaukee. Então eu já fui jogar nos dois. E tinha torcida? Tem torcida nisso, cara? O americano é muito de entretenimento. Não, mas assim, pra saber mesmo. Tô perguntando muitos algo. times lá, Baltimore e Milwaukee, era 5, 6, 7 mil pessoas na arena, cara. É loucura, pô. Esporte lá é loucura. O americano, ele é uma apaixonado. NBA com menos dinheiro, pode dizer. Mas tem aquele show, toda aquela coisa. Tudo igual a NBA. Tu vê NBA, tu vê o indoor soccer.
Cara, Só que a gente não recebe a mesma que gostaria de receber a mesma coisa que o jogador. O jogador diamante. Não, anel? Isso, né? Anel? Tinha 2 anéis, eu tenho. É mesmo? Tenho 2 anéis. Eles tinham essa cultura de... Tem um anel, e o anel é maravilhoso, tá? O anel, assim, é muito bonito. Aí é tudo pedras de diamante, aí tem o teu nome, tem o número que tu jogou, tem a partida, o resultado da partida, tudo no anel. Já desce pra Gabi, né? Não, tá lá, não, aquele anel ninguém toca, tá lá no office, lá num quartinho Só que aí, em essa tua passagem por Milwaukee, tem que a temporada não dura 12 meses, né? Esse é o grande problema. 5, 6 meses. E o que tu... Esse resto de tempo do ano? Então, aí a gente começa lá... Porque o negócio é que assim, ó, tu não joga e não recebe, né, cara? Isso, lá é assim, não é? O americano já paga por semana, né? Tem essa cultura profissional. Isso. Mas assim, a temporada, como o Dacica citou, a temporada lá é curta, 5, 6 meses, né? E aí, tipo, 5 meses, aí se tu vai pro playoff, 6 meses. E graças a Deus, assim, todos os times que eu passei, a gente, né, foi pros playoffs. E aí, depois faz o quê? Né? Depois faz o quê? Aí eu sempre tive, né, graças a Deus, assim, ó, eu sempre tive aquela vontade de, assim, ó, vou parar de jogar e vou me tornar treinador. Porque eu sempre me senti, assim, um líder dentro de quadra. Eu fui capitão de vários times, eu tinha aquela liderança, o treinador conversava muito comigo, eu tentava assimilar muitas coisas, conversar com os jogadores. Então, eu via em mim um perfil que eu acho que depois de parar, eu acho que eu queria ser treinador. Então, eu começo uma carreira prematura de treinador. Em 2009, praticamente, quando eu fui para Milwaukee. Aí eu comecei a dar treino para criança. Aí comecei a trabalhar num clube de base, tinha 2 times de base. Jogando e treinando. Jogando e treinando. Isso é normal, comum. Os jogadores internacionais de indoor, eles fazem tudo isso. Eles jogam a temporada e dão um treino para a gurizada. Né? Até financeiramente, né? Porque o indoor, tu ganha um dinheiro legal, mas também não é um dinheiro para te manter o ano todo, né? Sim. Porque a gente pensa, Estados Unidos é... Mas não é assim. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não é? A gente até brinca, Estados Unidos, quem vê Estados Unidos, vão para os Estados Unidos. Não, tu pisa nos Estados Unidos, tá aqui, ó. Teu passaporte americano tá aqui, tu começa a falar inglês de imediato e aquela árvore ali vai cair dólar para ti. Não é assim. Tem que trabalhar. Os Estados Unidos são um país de oportunidades. Eles te dão a oportunidade de trabalhar, de ser cidadão americano, mas você tem que fazer a sua parte, não é isso? Outra de ser cidadão americano, assim, ó, o jogador do indoor, eu lembro quando eu cheguei, o pessoal falava, né? Pablo, porque a gente vai com visto de trabalho, de atleta profissional. Sim. É o P1, né? Que a gente chama. Atleta profissional. Então, tu vai com esse visto, o teu visto é de acordo com o teu contrato. Tu assina 1 ano, o visto é 1 ano. Aí depois tem que vir embora. Tu assina 4 anos, o teu visto vale por 4 anos. É de acordo com o contrato que tu assina. Então, e depois o que tu faz? Né? Então, assim, ó, e quando eu cheguei lá, essa foi a resenha. Que eu cheguei no time, só tinha 2 brasileiros. Tinha o Denison Cabral e tinha o Sagu, goleiro, que jogou no Corinthians, foi reserva do Ronaldo. Só tinha os 2 brasileiros. E não falava nada. Então, era tudo dependido do cara, né, cara? Não sabia nada. E eu lembro que todo mundo falava, casa com a americana. Pra estabilizar, pegar o green card. Faz um contrato com ela, né? Não, casa com a americana. Sim, e eu já tinha, mas eu tava com a Gabi, né? Eu falei, eu tenho minha namorada no Brasil. Ô, Gabi, vou me separar de ti. Não, tem que pegar o green card. E todo mundo falava, porque não tinha um jogador do indoor que tinha conseguido pegar o green card através do indoor, cara. Era impossível. Foi o primeiro, cara. Era impossível. Aí eu falei, eu vou pegar, cara. Eu não vou casar com nenhuma americana. Gabi, vamos comigo, eu vou tô contigo e vou conseguir através das minhas habilidades. Cara, e eu consegui, cara. Eu fui tirando um lá que até o goleiro que teve, o empresário dele era amigo do Pelé na época, recebeu. Eu fui o primeiro. Eu abri as portas para todos os estrangeiros porque eu consegui o green card como jogador do indoor. Que maravilha, hein? E aí me tornei um cidadão americano. Primeiro estrangeiro a conquistar isso. Exatamente. E que pelas minhas habilidades especiais. Sim. Eles achavam que eu, como jogador e como treinador de criança, eu era um cara referência que nenhum americano conseguia fazer o que eu fazia. E muitos estrangeiros de vários países jogam tudo quanto é lugar do mundo, cara. Muito brasileiro, né?
Aí tinha de tudo. Teve uma época que no Milwaukee Wave, de 25 jogadores no roster, que a gente fala no elenco, tinha 3 americanos, o resto tudo estrangeiro. E aí eu abro a porta, né? Eu abro as portas, no caso, para vários jogadores. Depois de mim, outros conseguiram. E assim, ó, muita gente me ligando, né? Jogadores estrangeiros, tudo quanto é lugar. Pablo, como é que tu conseguiste? Assim, ó, vai, boa sorte. Faz o processo. Daí de Baltimore, Milwaukee, fosse para onde? Aí eu joguei 2 anos em Tacoma, em Seattle. Joguei 2 anos em St. Louis. E essa foi praticamente a minha carreira. Na verdade, eu joguei mais 1 ano, né? Agora no Outlaws, que é um time de Dallas. Porque eu recebi a proposta para ir para Dallas, né? Mas aí antes disso, né, Vandrei, eu começo a treinar tanto futsal como futebol de campo, várias categorias. E em 2019 surge a oportunidade, o convite de ser auxiliar técnico da seleção principal dos Estados Unidos de futsal. E aí que muda, que dá outra virada de chave. Que loucura, né? Foi um cigano da bola. Não, mas são as oportunidades. Sim. Ele é um cara de estrela e as oportunidades surgiram efetivamente, né? Vai virando. E é forte os Estados Unidos, o futebol do salão? Cara, não tem uma liga profissional. Aí que tá o grande Mas vai chegar lá. desafio que eu tive que passar. E nós criamos... Pô, nós mudamos muito. O problema é né? tu conseguir atleta sem ter uma liga, né? Formar uma seleção sem tu ter uma liga. A liga nossa aqui da Liga Nacional. Não, aí tu forma uma seleção, tem atletas jogando em outras ligas também. E lá não tem liga, cara. Mas aí o que aconteceu? Eles contratam até outra coisa que também não existe, que deu certo. Eles contratam um treinador da Sérvia, do Chan, que já estava na seleção da Sérvia, jogou profissional lá, que estava nos Estados Unidos, como treinador principal. Traz eu, brasileiro, com todo, né, know-how, experiência. Viu aquele... Porque lá nos Estados Unidos também tem muito campeonato de futsal, né? Tem campeonatos regionais e nacionais. E eu joguei vários deles. E fui campeão algumas vezes nacionais. Inclusive, o campeão dava vaga para CONCACAF de clubes. Joguei CONCACAF de clubes, perdi uma final. E teve o Intercontinental 2013, outra coisa também, que foi nos Estados Unidos, que era o time de Boca Juniors, que era para ir de futsal, que não foi porque tinha alguma dívida na FIFA. Aí, como o evento foi nos Estados Unidos, tiraram o Boca Juniors, montaram um time dos Estados Unidos e me convidaram para jogar. Aí, pô, aí tu joga contra Carlos Barbosa, Intel do Falcão, o Dinamo de Moscou, o El Pozo do Barcelona. Aí eu joguei o Intercontinental. E aí tu vai lá, não tem... Joguei outro torneio internacional também em Portugal, com o Dinamo, com o Sporting de Portugal. Assim, eu joguei alguns torneios internacionais também, interessante, inclusive nos Estados Unidos. Aí, Dacica, o que acontece é o seguinte: como eu conhecia muita gente do indoor, né, e do futsal, a gente começou a montar a seleção. Começamos a fazer peneiras ao redor do país, selecionar jogadores, selecionava 30, trazia, treinava, cada um ia para casa. Então, assim, e a gente foi montando uma seleção assim. E aí a gente vai para uma CONCACAF, que é a classificatória pro Mundial. Copa do Mundo. Pro Mundial, sem expectativa dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não tinha nome nenhum, não tinha nem ranking, né? Pois é, não. Tinha 100 seleções no ranking, os Estados Unidos nem aparecia. Aí nós vamos para uma CONCACAF, sem cultura nenhuma de futsal, trabalhamos muito para isso, mas vamos para lá, para a CONCACAF na Guatemala, ganha um, ganha outro, e vamos até chegar uma final. Aí perdemos para Costa Rica 3-2 a final. E classificamos para o Mundial. Mas hoje estás conciliando o futsal com alguma coisa do indoor ou só focado no futsal? Hoje lá? Hoje só futsal. Só futsal. Parei, acabou minha carreira. Agora o teu foco, teu desafio de vida é o futsal. É o futsal. É profissionalizar e fazer o desde futsal. Desde 2019, né? Na América do Norte hoje, quem é a grande referência do futsal? Costa Rica, que ele falou? Costa Rica, que é atual na CONCACAF, né? Que é a América do Norte, e América Central. Isso. Não, tem Costa Rica, que é a atual campeã. Guatemala, que é muito forte. Tem o Panamá e tem Cuba. São as 4 que sempre estavam no Mundial. Cuba, né? Também é. Mas nós eliminamos a Cuba, que inclusive caiu no nosso grupo. Nós eliminamos eles Cuba é mais universitário o negócio lá. O Cuba sempre foi muito forte no voleibol e no basquetebol. Isso, né? Exato. Bacana que tá entrando. O Honduras também não, futsal? Honduras também tem, mas não é, Canadá não é a potência. Canadá mais ou menos. Canadá, inclusive, em 2016, porque os Estados Unidos e o Canadá não tinham ranking, o que aconteceu? Para ir para a CONCACAF, Canadá e Estados Unidos jogaram 2 jogos eliminatórios para entrar na CONCACAF. Uma pré-CONCACAF. Uma pré-CONCACAF.
Canadá ganhou o primeiro jogo, empataram o segundo jogo. Estados Unidos nem na CONCACAF jogou 2016. E o México? O México é forte, cara. É. Mas não no futsal. No indoor, eles são muito fortes. A partir do... Isso eu falo para todo mundo. O México pode ser uma das maiores potências mundiais se tiver pessoas do futsal. E a federação dá o suporte pro futsal. O mexicano é muito fanático por futebol. Muito bom. Muito fanático. Aliás, é um dos povos que mais vai à Copa do Mundo. Inclusive, em 2019, eu perdi a Copa do Mundo de mini futebol. Não, é mini futebol, né? Pro México. Brasil e México foi a final. O México Mas o Costa Rica é o mais apaixonado pelo futebol na América. Por número de habitantes. Então, Costa Rica é muito forte. Não sei se a cada 10 costarriquenhos lá, mas que 7 gostam de futebol. Tem camisa da Costa Rica? Não tem, cara. Pior que não tem. Tá aí um bom desafio. Vamos lá. Cauê, vamos às fotos da nobríssima carreira do Pablo Cabeça. Tem bastante aí para você falar. Mas vamos ter que acelerar porque o tempo tá curto. Essa é Cerro Largo. Cerro Largo, lá no Rio do Grande do Sul. Essa é onde vira a chave. Aquele parecia até o carreira de futsal, né? O carequinha aqui, o cara aqui é o Fabinho, muito bom jogador. Aqui parecia o nosso técnico aqui. Trabalhasse com o Marquinhos Xavier no futsal? Não trabalhei. Tá na seleção. Não, eu tava agora lá num evento, né? Teve um evento agora da CBFS em Foz. A gente tava lá junto. Convivemos muito com ele aqui no colegial. Tem muita história do Marquinhos. Quando ele era auxiliar do Moreira. Tu falou aqui, né? Que quando jogava nesse time aí, vocês ganharam todos os jogos em casa, né? Qual era a dificuldade de jogar fora de casa, bicho? Cara, sempre tem, né? Aí tu pega time de liga e não dá, né, cara? A obrigação é de ganhar. Em casa, aí vocês ganharam tudo. Time de liga, a torcida, tu vai em Carlos Barbosa, tu vai lá em Erechim. Mexe. O jogo é outro, cara. É outro jogo, né? É que são cidades pequenas, então o evento da cidade é esse. Em Santa Catarina também não tem time de futebol de campo. Então, muitas vezes, o futsal é onde o patrocinador, o empresário da cidade, cada indústria, ele bota dinheiro no clube. Ele dá ingresso para o torcedor ir. Então, aquele movimento, como tinha aqui, forte. Videira, tinha Perdigão aqui, Concórdia tinha Sadia no futsal, a Joinville tinha Tigre. Chapecó também. São cidades como Sul, amam o esporte Ceará. amador. Não só o futsal, o esporte amador em si, né? O vôleibol, o handebol, então... Você comentou isso, né? Em casa a gente ganhou todos grandes, mas fora... Fora é complicado. Próxima, Cauê. Olha, cara, essa matéria fui eu que escrevi, cara. Eu Sério? tava vendo hoje. Porque essa matéria foi de 2013 e eu estava lá, tá? No Avaí, trabalhando, eu coordenava a comunicação, e nós recebemos a notícia e a foto do Pablo, né? E a notícia diz ali que ele é destaque nos Estados Unidos, né? Um ex-atleta do clube. Legal, ficou para os anais esse registro, né? Tempo bom. Olha, cara, essa aí foi a seleção, uma das... Não foi a primeira, né? Essa aí foi uma Copa do Mundo que teve lá nos Estados Unidos. Eu joguei a Copa do Mundo que foi nos Estados Unidos e uma na Austrália, né? Era para me ter ido uma na Tunísia. No Brasil. Mas o passaporte dele tá recheado, né? Como tá carimbado esse passaporte, mundial. Cara. O currículo dele já diz... Coisa linda, né? Ele já fala 3 idiomas e ainda dá para brincar em outros. O homem tá viajado. Não, é legal. Aí, essa aí foi o torneio lá na Ilha dos Açores, em Portugal. Olha só. Açores. Que eu fui escolhido, um dos jogos lá contra a seleção da Alemanha, eu fui escolhido o melhor jogo. Que maravilha. Próxima? Essa é um dos títulos. Essa é a camisa do título que tá ali conosco. Isso, exatamente. É a camisa que tá lá. Do Milwaukee. Isso. Então, essa aqui é um torneio que tinha de 5 contra 5, que fazia em todos os países, e uma sede foi em Florianópolis. Aí o time do Paloma foi campeão. Quem tá ali é o nosso querido Fernandes, né? Fernandes, Léo Kretz. Isso. Filipinho, Marcelo, que hoje é um destaque também. Marcelo Fattori. Marcelo Fattori, Sarrafo. Aí o Paloma tá ali, ó. O Paloma e o Bigode do lado dele. O Evandro. Exato. O Evandro hoje trabalha na escolinha do Kretz. Isso aí foi um torneio. Aí eles foram campeão da etapa Brasil. E aí eles entraram em contato comigo para dar uma reforçada. Eu e o Fernandes, né? Time forte esse. Aí nós fomos para Dubai. Isso é em Dubai? Isso é em Dubai. Perdemos, acho que nas quartas. Nós tínhamos um timaço. Nós éramos favoritos. Mas daí aí tem a história, o lado negativo, né? Fomos para a quarta de finais. Não lembro qual foi a seleção, mas a seleção era a seleção de futsal que estava jogando esse torneio. Nós ganhamos. Eu fiz o gol ainda, 1-0. Os caras empataram logo seguido 1-1. O jogo vai para os pênaltis. Aí vai para os pênaltis. Aí nós começamos a bater. Não, eles começaram a bater. Peraí. O Fernandes, acho que começa a bater. Fez um, eles perdem.
Aí não sei quem vai, nosso faz. Aí o cara vai e faz. Eu sou o terceiro para acabar. Eu faço, nós vamos para a semifinal contra a Espanha. Cara, não é que eu parei, o goleiro caiu, eu toco no outro canto, o goleiro volta e faz a defesa. Perdi o pênalti. Aí o cara deles vai lá e faz o pênalti. Aí vai um por um. Alternado. Mas qualquer um pode bater. Aí vai o nosso craque Fernandes, perde. Aí os caras vão lá e fazem. Mas eu me sinto culpado. Foram 2 pênaltis na minha carreira que eu fui culpado. Uma na Copa América também que eu perdi. Olha essa foto aí. Essa aí é o Intercontinental. Nós contra Carlos Barbosa. Daniel também jogou. Dani Xarai. Xarai joga. Jogou. Tá jogando no Corinthians. Joga no Corinthians hoje. Cara, essa aqui... Essa aí deixa o Vandrei conhecer o rapaziada. Ele vai lembrar de todo mundo. Tem pouco tempo, mas vamos lá. Fundação. Tô vendo o Alvin já de cara. Tem uma galera aí conhecida, pô. Mas me ajuda. Vai lá, Pablo. Marquinho. Então, esse time foi a joguinhos? seleção de Floripa. Isso. Joguinhos abertos 97, cara. Aqui. Tapera do Instituto. Que foi convocado de última hora. O André, goleiro. O Fábio, goleiro. O Rodrigo Amboni, que jogou no... Lembro. 6 de janeiro. No 6 de janeiro, muitos anos. O Wellington, né? Ali tá eu. Tá o Léo, jogou no Coração. O treinador Acácio. Né? Aí aqui o Marquinho do... Me lembro. Cantor, consulado. O Marquinho, claro. O Marquinho. Aqui tá o Rafael Pianço, Astel, 6 de janeiro. Sim. Gustavo também, que é do pagode aí. Gustavo, claro. Bruno. O Bruno, agora eu me lembrei do Bruno. Esse é toda a história agora do Bruno. Esse é o Bruno. Eu lembro do Bruno Paulo Ramos, lá nas festas. Sim. Lembro disso. Alvinho, Andrezinho, canhoto, jogou muito tempo 6 e Astel. O Marquinho, nosso alemão. E o Roberto... Que vocês falaram bastante. Que falamos também, que era zagueiro. Legal canhoto. Essa galera, hein? Esse time aí era um timaço, cara, que eu não sei como é que nós não fomos campeão. Tá faltando o Cacu nesse time, né? Não, esse aí eu acho que foi o regional. O Cacu foi pro estadual. O Cacu jogava em São José. O Cacu jogava na Palhoça. O Acácio com a Agasalho da Lazio. Vamos lá, próxima. Cara, isso aí, 1990. Esse time foi o time campeão. Elase. Isso aí foi só um aniversário meu. Eu acho alguma coisinha, não sei o que aconteceu. Cada um ganhou uma medalhinha, eu ganhei um troféuzinho, tá o Marquinhos, tá o Wellington, tá o Biel. Tá aqui também, isso, tá aí o Pérez, jogou. Ali meu avô falecido. Rapidinho, volta lá rapidinho, peraí. O Nelson tá lá em cima também, ó. O Nelson Adilson. O pai do Pablo, que é o primeiro lá do lado do Roberto. Exato. Legal. Tá fininho hoje, aí tá fininho. Legal. Vamos lá. Hoje tá um pouquinho mais. Cara, aqui é os Joguinhos de 96. Um ano antes daquilo ali. Patrocínio da Xerox Esportes. Isso. Tá o Alvinho lá. Aqui tá o... Rodrigo, goleiro. Roberto. O Antônio Serginho. O Wellington. Eu. O Galego de Blumenau, que eu não lembro o nome. O Wilcinho. Não lembro o nome também. Rodrigo Amboni, o Johnny do 12. Esse de Blumenau também. O Japa. Bruno. O André goleiro. Marquinho e o Alvinho. Legal, hein? O que acontecia, Vandrei? Para os joguinhos fase estadual, a seleção classificada podia convidar alguns de outras cidades para reforçar. Isso. Como teve 2 de Blumenau que acontecia isso. Maravilha. Próximo. Aí é um torneio que teve lá, o Intercontinental. Não Intercontinental, um torneio norte-americano lá, que convidaram alguns países da América Central. E aí nós fomos campeões. Time do Safira. Próximo. Time que eu joguei há alguns anos. Essa foi a convocada que eu falei de clubes. Perdemos uma final para o time da Costa Rica. De clubes. Maravilha, vamos em frente com bola e camisa. A temporada promete muitos episódios legais, especiais, várias entrevistas e você acompanha tudo no nosso Instagram e também no canal do YouTube. Um abraço e até a próxima.